Pode achar. Shalom de Alcho para os irmãos. Bom, irmãos, estamos aqui para lançar mais uma live aí, falando do capítulo 14 do livro de Apocalipse, onde nós vamos falar dos 144.000 e das duas colheitas do Criador. O irmão vai colocar a capa aí na tela aí, e eu já vou dando continuidade aqui. Vai pôr a capa na tela, e a capa aí é: quem são os 144.000 e o que são as duas colheitas? Ou seja, então nós vamos falar sobre os 144.000 e sobre as duas colheitas do Eterno. 99,9% dos líderes das denominações, os pastores, os teólogos, os padres, 99,9% deles não sabem quem são os 144.000. 99,9% dos pastores e dos padres não sabem sobre as duas colheitas, ou seja, sobre os dois arrebatamentos. Nós já fizemos alguns vídeos aí falando sobre os dois arrebatamentos. E também já fizemos vídeos falando sobre os 144.000. Porém, como nós estamos fazendo o estudo completo do livro de Apocalipse, já estamos agora no capítulo 14, hoje é o capítulo 14 que nós vamos estudar. Então, mais uma vez, eu quero falar sobre os 144.000, quem são eles e o que é as duas colheitas, os dois arrebatamentos. Eu vou mostrar que tem duas colheitas que são os dois arrebatamentos que vai acontecer. Um arrebatamento antes da tribulação e um depois da tribulação. A metade dos líderes defendem que o arrebatamento é antes da tribulação. Uma outra parte defende que vai ocorrer depois da tribulação. Ambos estão certos e ambos estão errados, porque eles defendem só um arrebatamento. Na verdade, tem um antes da tribulação e um depois da tribulação. Agora, a questão dos 144.000, a maioria dos líderes dizem que os 144.000 pertencem às 12 tribos de Israel. Por que eles falam isso? Eles falam isso por causa do capítulo 7 do livro de Apocalipse, aonde fala que o Eterno vai selar 12.000 da tribo de Israel. 12.000 de cada tribo, que dá 144.000. Capítulo 7. Porém, eu não creio em todo o capítulo 7 do livro de Apocalipse, principalmente o capítulo todo. Por quê? Porque o capítulo 7 ele é um incesto colocado entre o sexto selo e o sétimo selo. É um incesto que foi colocado ali dentro. Então, eu não confio plenamente nesse capítulo 7, não. Mas ainda que o Eterno vá selar 144.000 das 12 tribos de Israel, ainda que o Eterno sele eles na tribulação, esses 144.000 das 12 tribos de Israel não tem nada a ver com 144.000 do livro de Apocalipse 14. Porque os 144.000 do livro de Apocalipse, capítulo 14, ele vem de todas as nações da terra. Povos, nações e línguas. Eles são tirados de todas as nações. Os 144.000 que está registrado no capítulo 7, que eu acredito ser um incesto, um acréscimo, ele vem somente das 12 tribos de Israel. Então, esse grupo do capítulo 7 não tem nada a ver com o grupo do capítulo 14. O grupo do capítulo 14 vem de todos os povos da terra. O Eterno vai separar 144.000 de todos os seres humanos. Quando eu falo 144.000 de todos os povos da terra, não estou falando que ele vai pegar ímpio, não. Ele vai pegar do povo dele. 144.000 ele vai tirar dentro do seu povo, dentro da igreja do Machia e dentro do seu povo do Velho Testamento. Nós vamos ver isso aqui no decorrer do estudo. Quando eu estava na Assembleia de Deus, quando eu congregava na Assembleia de Zeus, eu lia o livro de Apocalipse 14, onde fala que os 144.000 vão andar com o Cordeiro. Aonde quer que o Cordeiro esteja, eles vão estar com o Cordeiro. Eles vão estar na presença do Machia. Eles vão ter um privilégio que mais ninguém na terra vai ter. Então eu dizia, esse povo que vai andar com o Machia é um povo privilegiado, esses 144.000. Quem dera se eu pudesse fazer parte dos 144.000. Mas hoje, com o entendimento que o Eterno nos deu, eu quero mostrar para os irmãos que o Eterno está tirando do nosso meio as pessoas que vão completar o número dos 144.000. Ele está tirando dessa era, agora ele está tirando da era de Filadélfia, daqueles que pertencem à era de Filadélfia. Ele está separando um grupo de pessoas para completar
o número dos 144 mil. Então, aquele negócio lá que eu ouvia falar lá na Assembleia de Deus, que era das 12 tribos de Israel, os 144 mil do capítulo 14, e aquele negócio que eu ouvia falar, as testemunhas de Jeová, falar que os 144 mil era dos anciões deles, aquilo tudo caiu por terra e eu vou mostrar isso nesse vídeo agora. Então, se você que está me ouvindo e me acompanhando já desde 2016, 2017, se você tinha uma dúvida de que o Eterno está separando do nosso meio o número que vai completar os 144 mil, hoje eu quero jogar essa dúvida por terra, basta você me acompanhar dentro da sua Bíblia, eu quero mostrar isso para você, que o Eterno vai estar tirando, ele não vai separar, ele já está separando do nosso meio pessoas que vão completar o número dos 144 mil. Vou mostrar isso aqui dentro desse vídeo aqui. Ele não vai tirar de dentro das denominações evangélicas. Primeiro ele tira a pessoa de dentro das denominações, de dentro do sistema apostata, para poder preparar ele, para poder ele fazer parte dos 144 mil. Ele vai completar o número, o Eterno vai completar o número dos 144 mil ainda nessa era. É isso que nós vamos ver aqui. Então, deixa eu pegar aqui, eu fiz várias anotações aqui. Vou trazer aqui. Quem são os 144 mil, né? Deixa eu só pegar aqui para mim não me perder aqui. O número... Aqui, ó. Os 144 mil são identificados de 4 maneiras no livro de Apocalipse. Os 144 mil do livro de Apocalipse 14, eles são chamados de 4 maneiras diferentes. Eles são chamados de filho varão, porque o filho varão do livro de Apocalipse 14, ele faz parte dos 144 mil. Eles são chamados de vencedores. Então tá aqui, ó. Os 144 mil são chamados de vencedores, eles são chamados de filho varão e eles são chamados de 24 anciões. Os vencedores estão nas cartas das 7 eras da igreja. Você que me acompanha aí sabe o que eu estou falando. Em cada era da igreja ali, porque as sete igrejas ali, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, são as eras que a igreja ia passar na face da terra, o período da história da igreja na face da terra, começando lá a partir da hora que Yahshua morreu e ressuscitou. Ali começou a contagem das 7 eras da igreja. Começa em Éfeso, passa para Pérgamo, aí vai Pérgamo, passa para Tiatira e vai em Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma durou um período na história. O período dela todinha vai ser de 2000 anos, mas cada uma durou um período. Por exemplo, a igreja de Éfeso durou 100 e poucos anos. Depois veio a igreja de Esmirna, durou mais tantos anos. A igreja de Pérgamo durou de 313 até o ano 606. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. E a igreja de Tiatira veio até agora em 2016, Tiatira. Ela vai ficar, e Sardes também. E aí agora nós começamos o período de Filadélfia. De 2016 para cá, eu acredito que o Eterno já começou o período da era de Filadélfia, que é quando ele começa a separar esse número que vai completar os 144 mil. Os 144 mil começa a contar desde a época de Adão, desde a época de Adão, lá no Jardim do Éden. Então o Eterno vai pegar de lá e vai até chegar no dia do arrebatamento dos vencedores, que é o primeiro arrebatamento que acontece antes da tribulação. Ali ele completa os 144 mil. Quando aconteceu o primeiro arrebatamento, é porque completou o número dos 144 mil e eles são levados para a glória. Aqueles que morreu, como o apóstolo Paulo, apóstolo Shaul, apóstolo Pedro, João, que é Yohana, aqueles que morreu ali, estão dentro dos 144 mil. Eles vão ressuscitar e os que estiverem vivos, que fazerem parte desse número, sobem juntamente com eles e vai direto para o trono do Criador. Essa é a primeira colheita. Esse é o primeiro arrebatamento. E aí está formado os 144 mil, que vai voltar depois, inclusive vai voltar depois com Yahshua para poder estabelecer o reino milenar e ir para a batalha do Armagedon, que acontece no final da tribulação. Então, o que é que acontece? Mais uma vez, os 144 mil são chamados de filho varão. É o filho varão do livro de Apocalipse, capítulo 12, que nasce da mulher. Os 144 mil são chamados de vencedores. Onde está isso? Começando no capítulo 2, na era de Éfeso, até a era de Laodiceia. Fala, ao vencedor, dali-ei comer do maná. Ao vencedor, dali-ei um cetro de ferro, e ele regerá as nações com cetro de ferro. Ao vencedor, darei a ele uma coroa,
Então, ali está todas as promessas para cada uma daquelas cartas ali. Quando você lê a última era, lá no finalzinho, fala: ao vencedor da era de Éfeso, darei isso a ele. Ao vencedor da era de Esmirna, darei isso a ele. Tudo se referindo ao reino milenar, porque os 144 mil, eles vão reinar no reino milenar. Então, fala de coroas, fala do trono, fala de um cetro. Tudo isso é dado a um rei. Os 144 mil são reis que vão reinar junto com o rei dos reis, que é Yahushua Mashiach. Então, deixa eu só passar aqui para frente aqui. Eu tô meio rouco, porque eu ainda não saí do refluxo totalmente e peguei uma gripe agora, então eu tô meio rouco. Mas eu creio que vai dar para nós ir até o final. Eu vou pegar aqui, começar em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Se você estiver na sua casa, você pode acompanhar. Não tem nada a ver com o que os líderes ensinam aí, os pastores. O pastor vê isso aqui e não consegue entender. Por quê? Porque eles não fazem parte desses 144 mil. Quem vai conseguir interpretar isso aqui é quem já faz parte dos 144 mil que está sendo preparado. Esses vão ganhar o entendimento do capítulo 14. O restante das denominações evangélicas do catolicismo romano vai ler esse capítulo e não vai entender. Da mesma forma que eles lêem o capítulo 12 e não sabem quem é o filho varão do livro de Apocalipse, capítulo 12. Fala que o filho varão é o Mashiach, não é? É um grupo de vencedores que sai de dentro da igreja infiel. É a igreja fiel saindo de dentro da igreja infiel. Apocalipse 14, versículo 1 diz assim: tive depois dessa visão, eis o Cordeiro, estava de pé sobre o monte Sião, com os 144 mil, que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome do seu pai. Isso aqui foi o presbítero Ialhana, João Ialhana. Ele teve essa visão do Cordeiro lá no Monte Sião, lá na glória, onde está o trono do Eterno, onde está a cidade santa, a cidade Yal-Shalom. E lá ele viu os 144 mil junto com o Cordeiro, junto com Yahushua. Na fronte deles estava escrito o nome do pai, Yal, e o nome do seu filho, Yahushua. Aqui você já vê que esses 144 mil tem na sua fronte, no seu entendimento, um nome escrito. A fronte também representa o entendimento. Eles sabem quem é o Criador do universo e quem é o seu filho. Eles sabem qual é o nome do pai e qual é o nome do filho. É dois nomes em um só. Yal é o nome do pai. Yahushua é o nome do filho. Para fazer parte dos 144 mil, você tem que conhecer o nome do Eterno e o nome do seu filho. Aí o agora vai vir agora. E ouvi uma voz que vinha do céu semelhante a um fragor de águas, e o ribombo de um forte trovão. E a voz que ouvi era como um som de citaristas tocando suas citaras. Cantavam um cântico novo diante do trono, dos quatro viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144 mil que foram resgatados da terra. Aqui eu vou me ater a esse versículo aqui, só para me tirar uma dúvida aqui para os irmãos. O capítulo está falando que os 144 mil estão diante de Yahushua para aprender o novo cântico. E que ninguém pode aprender esse cântico, exceto os 144 mil. Ninguém, nem os anjos, ninguém pode aprender o cântico, exceto os 144 mil. Porque esse cântico aqui é o cântico da vitória deles. Igual Miriam, quando Ial abriu o mar vermelho para eles passar, e aí veio Faraó entrando, o Eterno fechou o mar vermelho e matou eles, e Miriam, irmã de Moisés, pegou o tamborim e começou a tocar. Ali veio o cântico de Moisés. Foi o cântico da vitória que o Eterno deu para eles sobre Faraó. Faraó ali é uma tipologia de Satanás, representa Satanás. Ele veio do Egito. O Egito representa o mundo. Quando os 144 mil chegar lá na glória, eles têm que aprender o cântico da vitória. Da vitória sobre quem? Sobre Satanás e os seus principados, suas potestades. Quando eles cantarem esse cântico, os céus vão estremecer, porque é o cântico da vitória sobre os principados, potestades, Satanás. O reino das trevas vai ruir, vai cair por terra, porque é o cântico da vitória dos 144 mil. O cântico da vitória foi cantado por Miriam quando eles atravessaram o Mar Vermelho, a vitória sobre Faraó e seus exércitos. O cântico da vitória no livro de Apocalipse 14 é o cântico da vitória dos 144 mil sobre Satanás e os seus principados, seus potestades e os anjos caídos. Então, só eles podem cantar esse cântico, porque eles venceram a Satanás
e venceram os principados e potestades. Por isso, no livro de Apocalipse, o filho varão representa os 144 mil. Fala que eles, lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, 12, versículo 11, fala assim, e eles o venceram. Venceram a quem? Satanás. Aí fala, graças ao sangue do Cordeiro. Então, 144 mil vai obter a vitória junto com o Cordeiro. Assim como Israel obteve a vitória junto com Moisés. Moisés era o libertador. Ele representava Yahshua. Yahshua é o nosso libertador, que nos vai dar a vitória e nos introduzir lá na glória, para nós aprendermos o cântico diretamente da sua boca. Agora, presta atenção aqui. O texto fala assim, e cantavam esse cântico diante dos 24 anciões e dos seres viventes. Fala, e cantavam esse cântico diante dos 24 anciões e dos seres viventes. Aí você vai me dizer, mas você não falou que os 24 anciões são os 144 mil? Então, como é que está dizendo que cantavam o cântico diante dos 24 anciões, se os 24 anciões são os 144 mil? A questão é que quem está cantando aqui é Yahshua. O problema todinho aqui que as pessoas não conseguem ver é que fala, cantavam. É porque quando Yahshua estiver cantando o cântico para os 144 mil aprender o cântico, a sua voz será como voz de muitos trovões e como voz de muitas águas. Será como a voz de muitos citaristas tocando as suas citaras. Yahshua vai imitar uma multidão cantando. Ele vai imitar uma multidão cantando. É ele ensinando os 144 mil a cantar. Porém, ele pode tudo. Então, ele vai fazer uma voz de uma multidão cantando junto. Uma pessoa só, que é Yahshua, vai fazer uma voz de multidões cantando. Por isso é que nós temos que meditar nessa questão aqui. Quando fala cantavam, não é que tem um grupo de pessoas cantando para poder os 144 mil aprender esse cântico, não. Não, é uma pessoa só cantando como se fossem muitas pessoas cantando, como se muitas pessoas estivessem tocando a sua citara. É Yahshua. A prova, que se nós pegarmos aqui o capítulo, deixa eu pegar aqui, quer ver? Deixa eu passar, acho que eu passei a página, né? É o capítulo 1, versículo 15, se eu não me engano, fala que capítulo 1, versículo 15 de Apocalipse, se não for o versículo 15, é o capítulo 1. Fala que Yahshua, a sua voz é como voz de muitas águas e como voz de trovão, mostrando que esse do capítulo 14, versículo 2, que tem a voz como voz de muitas águas, como voz de trovão, como voz de muitos citaristas tocando, é Yahshua. O que ele está fazendo? Ele está ensinando os 144 mil o novo cântico, para que eles possam cantar esse novo cântico diante do Eterno, diante do Pai, agradecendo a Ele pela sua libertação que Ele deu a eles através de Yahshua, o Mashiach. Então, eles vão estar diante do trono do Eterno, louvando a Yahweh com esse cântico. Esse cântico é um louvor prestado a Yahweh. Quando Miriam estava tocando o tamborim, o que ela estava fazendo? Ela estava louvando o Criador por ter dado a vitória a eles por meio de Moisés. Assim, os 144 mil, junto com Yahshua, vai estar louvando ao Eterno, adorando ao Eterno e agradecendo a Ele pela libertação que Ele deu a eles através do Cordeiro, que é Yahshua Mashiach, através do sacrifício do Cordeiro. Deixa eu só pegar aqui agora, aqui, ó. Aqui, ó. Mas quem está de frente para o Cordeiro aprendendo o cântico? Os 144 mil, os 24 anciões. Ele só fez um trocadilho de palavras. Ele falou, cantavam um novo cântico diante dos 24 anciões. Ele poderia colocar aqui para ficar fácil para nós, assim, ó. Cantavam, ou seja, Yahshua. Se colocasse cantava, para nós ficava fácil. Cantava um novo cântico. Aí, em vez de falar diante dos 24 anciões, ele poderia virar e falar diante dos 144 mil. Aí ele vira e fala, e ninguém pode aprender o cântico, exceto os 144 mil. Então, aqui não tem dois grupos aprendendo o cântico. Não são os 24 anciões aprendendo o cântico e os 144 mil também aprendendo o cântico. Não, os 24 anciões é os 144 mil. Então, tanto faz o presbítero Yohanan falar que Yahshua estava cantando diante dos 24 anciões, quanto tanto faz ele falar que Yahshua estava cantando diante dos 144 mil. Lá na frente ele conclui, ninguém pode aprender o cântico, exceto os 144 mil. Eu vou provar que os 144 mil e os 24 anciões é o mesmo grupo quando nós chegarmos no capítulo 5, no capítulo 4 e no capítulo 5 de Apocalipse, onde vai falar que os 24 anciões aprendem também o novo cântico. Mas lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, fala que ninguém pode aprender o novo cântico, exceto os 144 mil.
Mas no capítulo 4 e no capítulo 5 de Apocalipse fala que os 24 anciões aprendem o novo cântico. No livro de Apocalipse, capítulo 14, fala das citaras que serão tocadas, instrumentos de corda que serão tocados. Porém, no capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse fala que quem tem as citaras na mão são os 24 anciões, mostrando que ambos são o mesmo grupo, são os vencedores. O filho varão, os 144 mil e os 24 anciões formam um grupo só. Então, só esclarecendo para os irmãos, quando vocês lêem cantavam, não pensa que tem uma multidão cantando. É Yahshua imitando uma multidão. É Yahshua imitando uma multidão. Sua voz é como voz de muitas águas, como voz de trovão. Apocalipse capítulo 1 fala sobre isso. Então, deixa eu pegar aqui agora. Vejo o cordeiro de pé entre o trono e os 24 anciões. Onde está aí? Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Aqui vai dizer assim. Com efeito, entre o trono com os 4 viventes e os anciões, vi um cordeiro de pé, como tinha sido imolado. Mas quem está de pé sobre o Monte Sião, no livro de Apocalipse, capítulo 14? O cordeiro. Agora, quem está de pé no capítulo 5, aqui, o capítulo 5, versículo 6, quem está de pé? O cordeiro, Yahshua. De pé diante de quem? Diante dos 24 anciões. Mas o Apocalipse 14 está dizendo que ele está de pé diante dos 144 mil. No capítulo 5, versículo 6, o cordeiro está de pé diante dos 24 anciões. No capítulo 14, o cordeiro está de pé diante dos 144 mil, porque são o mesmo. É o mesmo. 24 anciões é formado por 2 números, 12 e 12. 12 e 12. 12 vezes 12, 144. 12 vezes 12, 144. Os 24 anciões é os 144 mil. Soma 12 vezes 12. Por que 12 vezes 12? Daqui a pouco eu vou falar tudo sobre isso aí. Então, preste atenção. Na palavra aprenda, Apocalipse 14, não são 2 grupos. São um grupo só. Os 144 mil com os 24 anciões é um grupo só. É os vencedores. É o filho varão que chegou lá diante do Machia, no Monte Sião, para aprender o novo cântico. Então, vou passar para frente. Não vou me ater muito que não, senão não vai. Não vamos entender, que nem vou pegar. Eles são reis. Vou pegar aqui agora os vencedores e os 24 anciões. Os vencedores do capítulo 2 ao 3 de Apocalipse, onde fala dos vencedores em cada era da igreja. E vou pegar os 24 anciões e comparar com esses vencedores e mostrar que eles são o mesmo. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, fala, os vencedores, eles têm coroa na cabeça. Aliás, em capítulo 4, em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, fala que os 24 anciões, sobre a cabeça deles, tem coroa de ouro. Coroa para quê? É para reinar no milênio. Tudo bem. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, Yahshua fala assim, ao vencedor da era de Esmirna, né? Ele fala, eu lhe darei a coroa da vida. Vai receber a coroa, o vencedor. Em Apocalipse 3, versículo 11, ao vencedor da era de Filadélfia, ele fala assim, cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Por quê? Porque os 24 anciões são os vencedores. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, Paulo fala assim, eu combati o bom combate e guardei a fé. Só me resta receber agora a coroa da justiça que Yahshua me dará naquele dia. Mostrando que os vencedores, os 24 anciões, usam coroa. E eles usam coroa porque são o mesmo grupo. Aí você chega, deixa eu pegar aqui. Os 24 anciões estão assentados em tronos. Apocalipse, capítulo 4, versículo 4. Lê lá. Os 24 anciões estão assentados em tronos. Fala que Alhana viu 24 tronos onde estavam assentados os 24 anciões. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, Yahshua fala, ao que vencer, darei a ele um trono. Assim como eu assentei com meu pai no seu trono, eles também assentarão nos seus tronos. Então, Apocalipse 4, versículo 4, os 24 anciões estão assentados em tronos. Apocalipse 3, versículo 21, os vencedores vão assentar em trono. Os 24 anciões têm coroa. Os vencedores também têm coroa. Deixa eu pegar aqui agora. O filho varão. O filho varão vai usar um cetro. Agora eu vou pegar o filho varão. O filho varão vai usar um cetro de fé. O que é cetro? Para quem não sabe, cetro é um bastão que um rei usa. Ele usa um bastão. O rei, todo rei do Antigo Testamento carregava um bastão, uma coroa, um bastão e um manto sobre as suas costas, um manto de rei. Então, o que é que acontece? No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 5, fala assim,
que ao filho varão que vai nascer da mulher, fala que a ele será dado um cetro de ferro, e ele regerá as nações com um cetro de ferro. O filho varão é um grupo de vencedores. Quando você chega no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 26 e 27, fala: ao vencedor, eu lhe darei um cetro de ferro, e ele regerá as nações com um cetro de ferro. Então, os vencedores vai ter um cetro de ferro. O filho varão tem um cetro de ferro. O filho varão, então, e os vencedores é um só. Os 24 anciões e os vencedores é um só. São chamados com nomes diferentes, porém é um grupo só. É aquele grupo que vai vencer Satanás e vai chegar lá diante do trono do Eterno e diante do Cordeiro para aprender o novo cântico. Então, essa história aí das testemunhas de Jeová, que dizem que os 144 mil vai vir deles, é conversa para boi dormir. Os 24 anciões é tirado em cada era, e eu vou mostrar agora que nessa era agora aqui, principalmente nessa era aqui agora aqui, eles têm que ter o conhecimento do nome do Eterno, o nome do seu Filho, não podem pertencer a nenhuma religião, a nenhum sistema babilônico. Se ele pertencer a qualquer denominação evangélica, Testemunho de Jeová, Batista, Presbiteriana, Católica, Igreja Católica, ele não vai fazer parte dos 144 mil. Os 144 mil é um remanescente de vencedores, é um remanescente que saiu de dentro do sistema babilônico e o Eterno separou eles para poder eles fazer parte desse grupo que vai reinar com Yahushua durante 1000 anos na Terra. Vou pegar aqui agora. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui. A idolatria. Agora eu vou entrar na idolatria. Para fazer parte dos 144 mil, temos que abandonar a idolatria. Os primogênitos só entraram na terra de Canaã como vencedores porque deixaram a idolatria. Saiu aquela multidão lá do Egito junto com Moisés. Depois Moisés morreu e entregou para Josué, que seu nome é Yahushua, e ele foi conduzir aquele povo para entrar na terra de Canaã ali. Primeiro ele estava andando no deserto. Aí o Eterno foi matando aquele povo mais velho, porque eles eram idólatras, queriam adorar o bezerro de ouro quando desceu da serra lá quando Moisés desceu do monte lá, do Monte Horebe, lá com as tábuas lá da lei na mão, eles estavam lá embaixo adorando o bezerro de ouro. O Eterno falou com Moisés: pode começar a matar, Deus agora, porque eu vou purificar esse povo. Então vai entrar, quem vai chegar a entrar lá na terra de Canaã, quem vai entrar? Só os primogênitos. Livro de Números, capítulo 14, fala que só a galera mais nova que entrou, exceto Josué e Caleb, Yahushua e Caleb, que eram os mais velhos. Só esses dois mais velhos que entrou. O resto era tudo novo. Eram os primogênitos que ganhou o livramento lá no Egito, quando o anjo da morte passou e não matou eles, porque o sangue do cordeiro estava passado nos umbrais das portas que Moisés pediu para passar, que o Eterno orientou ele. Aí o anjo da morte não matou eles. Eles ganhou o livramento para quê? Para poder entrar na terra de Canaã. Eles eram novinhos, a idolatria ainda não tinha entrado na mente deles. Então, para eles foi fácil abandonar a idolatria do Egito. Então, para entrar lá na glória onde está o Eterno, lá onde está Yahushua, os idólatras não entrarão. Tem até um texto no livro do Apocalipse que fala que os idólatras vão ficar de fora da cidade santa. Os beberrões, os idólatras, isso tudo vai ficar de fora. Então, agora o que acontece? Só entrou os vencedores na terra de Canaã porque deixaram a idolatria. Josué, capítulo 23, versículo 7, fala: na sua boca, o Eterno orientando a Josué e Yahushua na época, fala com o povo aí, que eu não quero nem saber do nome dos ídolos na boca deles. Josué 23, versículo 7. Se você quiser, anota e depois você vai lá e lê tudo que eu estou falando aqui, confere. Se o que eu estou falando aqui tem documento, se prova dentro da Bíblia ou se não prova. Entrou porque largou a idolatria. O resto foi morrendo tudo, foi morrendo. Só entrou aqueles que conseguiu abandonar os ídolos do Egito. Não é fácil largar a idolatria. Muitos pensam que é fácil. Não é. Daqui a pouco eu vou mostrar que a galera está toda embriagada no vinho da Babilônia, adorando a Jesus e a Trindade. E por causa disso, não vai fazer parte dos 144 mil. Porque adorar Jesus e adorar a Trindade é idolatria. Adorar a Trindade é adorar 3 deuses da Babilônia colocados pela Igreja Católica. A Igreja Católica é a grande prostituta, é a Babilônia que colocou a Trindade no ano de 381, depois do Mashiach, através do imperador Teodósio, juntamente com o Papa São Damasco, ano 381. Essa idolatria aí vai jogar muitos para fora dos 144 mil. Então, o que acontece? Quando o Eterno foi separar 300 homens para poder batalhar junto com Gideão, o Eterno tinha 30 mil judeus. Agora, lembre-se, os 144 mil é tirado de dentro do povo do Eterno. O Eterno sempre tirou um remanescente de dentro do seu povo. Ele não vai tirar os 144 mil de dentre os homens de toda a terra, não. Ele vai tirar de dentro do seu
povo ele vai tirar os 144 mil. Ele está fazendo isso, deu do Velho Testamento. O povo, quem era o povo dele no Velho Testamento? Os judeus, chamado no hebraico é Yaldim. Din significa povo, povo de Ial. É o povo de Ial do Velho Testamento. Ele tirou o remanescente do meio deles. Agora, no Novo Testamento, ele está tirando um remanescente no Novo Testamento, na era da igreja. Está tirando de dentro da igreja do Mashiach. De dentro da igreja do Mashiach é que vai completar o número dos 144 mil. Porque o Velho Testamento já passou. 12 tribos de Israel. Agora, os 12 apóstolos representam a igreja. As 12 tribos de Israel representam Israel, representam os judeus, os Ialdins. Então, foi tirado de dentro das 12 tribos de Israel, foi tirado lá um grupo, lá não sei quantos não, para completar os 144 mil. Agora, na era da igreja, a igreja que é representada pelos 12 apóstolos, vai tirar um grupo para completar os 144 mil. Por isso que eu falei 12 mil do Velho Testamento, ou 12 que representam o Velho Testamento, que é as 12 tribos de Israel, e 12 que representam os apóstolos ali, que representam a igreja. Então, vai tirar do Velho e do Novo, para completar os 144 mil. Porém, tem que largar a idolatria. Então, lá no Velho Testamento, o Eterno pegava só o remanescente dentro do seu povo. O que é remanescente? Um pequeno número dentro do seu povo, para poder se tornar parte dos 144 mil, para completar esse número. Esse número, hoje eu creio que é literal. Vou explicar por que eu creio que é literal. Desde Adão até fechar com o arrebatamento da igreja agora. Vai completar 144 mil, que vai andar com o Cordeiro aonde quer que ele vá. Então, na época de Gideão, no Velho Testamento, o Eterno chamou Gideão, e Gideão falou, eu sou fraco, Eterno, eu quero levantar você para destruir os inimigos de Israel e para libertar o meu povo da idolatria. Gideão falou, mas eu sou fraco, Eterno falou, chama os fracos. Aí você vai ler, então, no capítulo 6 de Juízes, o que Gideão fez? Ele meteu o cacete nas imagens de cultura do seu pai, quebrou Baal, quebrou todos os ídolos ali e ensinou os que estavam com ele a fazer o mesmo. E eles eram 30 mil homens. O Eterno separou 300. De 30 mil, o Eterno separou 300. Está vendo que ele tira só um remanescente? E ele tira de dentro do seu povo. De dentro do seu povo, ele tira um grupinho para se tornar vencedores e fazer parte desse número, que vai completar os 144 mil. Então, Gideão largou a idolatria. Os primogênitos no Egito largou a idolatria. Sem largar a idolatria, não vai fazer parte dos 144 mil. Satanás, então, quer levar todos a ficarem debaixo de idolatria para não entrar para esse número. Mas os que estão marcados pelo Eterno para poder fazer parte desse número, vai ver a idolatria, vai entender que aquilo é idolatria e vai abandonar a idolatria. Igual muitos irmãos que estão me ouvindo, abandonou. No início parecia difícil, mas abandonou o nome Jesus e se apegou com Yahshua, porque Jesus é o Deus Sol, o Deus Porco da Babilônia. Yahshua é o Cordeiro, filho de Yahweh. Os irmãos ouviram e entenderam. Largou Jeová, Javé, que é um nome pagão, não é o nome do Eterno, e se apegou com Yahweh, o Criador do Universo. Não adora 3 deuses da Trindade, adora um só, Yahweh dos Exércitos. Então vamos lá agora. Aí vem. Elias, na época de Elias, correndo de Jezabel, que era uma mulher idólatra, uma prostituta, adoradora de ídolos, prostituta que eu falo porque adorava ídolos. Jezabel, que queria matar todos os profetas de Yahweh, Elias bateu de frente contra ela para provar que o nome verdadeiro do Criador do Universo é Yahweh e não Baal. 1 Reis, capítulo 18, se você quiser ler lá, você vai ver o duelo de nomes. Aí foi um duelo de nomes para provar qual era o nome verdadeiro. E aí o Eterno levantou ele conseguiu provar que o nome é Yahweh. Quando ele orou, caiu fogo do céu. E aí 450 profetas de Baal foram mortos ali. E Jezabel começou a perseguir ele. E ele entrou dentro de uma caverna. E lá dentro da caverna, o Eterno se manifestou para ele ali, de fora da caverna, veio um redemoinho, depois veio isso, veio aquilo outro. O Eterno falou com ele o que ele estava fazendo lá dentro. Ele falou que só tinha ele. O Eterno falou, não, eu ainda tenho 7 mil homens que não se prostraram, não ajoelhou diante de Baal e nem beijou a Baal. Eu reservei um remanescente de 7 mil homens. Não é só você. Eu separei um remanescente. Aonde está isso? Se eu não me engano, está no capítulo 19, versículo 8. É isso mesmo, capítulo 19, versículo 8 de Reis, 1 Reis. Lê lá que você vai ver o Eterno separando 7 mil homens que não prostou-se diante de Baal. Por quê? Porque o Eterno separa os 144 mil, porque eles não podem ser idólatras. Lá não vai entrar nenhum idólatra. O idólatra tem que ficar aqui para poder aprender quem é o Criador e quem é o seu filho. Então, o que acontece?
Todo Israel, depois disso, entrou em idolatria na época agora do rei Ezequiel, do rei Ezequias, se eu não me engano. O profeta Ezequiel é que falou sobre isso. Depois, lá na frente, Israel estava sempre entrando em idolatria, adorando a Baal, adorando Astarote, adorando a rainha dos céus, adorando vários ídolos ali, Moloque. Estava sempre caindo em idolatria. Lê o livro de Juízes que você vai ver lá o quanto Israel era idólatra e adorava ídolos. Era qualquer time que eles afastavam do Eterno, eles já estavam adorando os ídolos. Entrava debaixo de idolatria. Satanás escravizava eles com idolatria. Então, o que acontece? Quando você chega no livro de Ezequiel, capítulo 8, eu vou ter lá no capítulo 8 agora, vou pegar aqui o capítulo 8. Israel se tornou idólatra, colocando imagem dentro do templo e adorando a Tamuz e o sol dentro do templo do Eterno. Israel, não todos. O remanescente é lógico que não estava, mas a maioria estava adorando. Vamos lá agora, Ezequiel, capítulo 8, versículo 14, diz assim: Conduziu-me então à entrada do portal do templo de Ial, que dá para o norte, e eis ali as mulheres sentadas a chorar por Tamuz. E disse-me: Viste, filho do homem, mas verás abominações ainda mais graves do que estas. Dali conduziu-me para o átrio interior do templo de Ial, e eis junto à entrada do santuário de Ial, entre o vestíbulo e o altar, cerca de 25 homens com as costas voltadas para o santuário de Ial, e os seus rostos voltados para o oriente, estavam prostrados para o oriente diante do sol. 25 homens. 25 homens representam o dia 25 de dezembro, que é o dia do Deus Sol, Jesus Cristo. Eles falam que nasceu no dia 25 de dezembro. 25 homens representando o dia 25 de dezembro, adorando o Deus Sol. Para quem não sabe, Nimrod foi um homem apostata que levou Israel a fazer a Torre de Babel, lá no capítulo 11, se você ir lá, você vai ver falar sobre Nimrod. Nimrod foi adorado como o Deus Sol. Se o irmão tiver o documento, o irmão vai colocar aí na tela que eu mandei para o irmão. E o que acontece? Nimrod, deixa eu ver, ó, Nimrod era adorado como o Deus Sol. Tomou como esposa sua própria mãe, Semiramis, tornando a rainha do céu, uma vez que ela era considerada que ele era considerado rei do céu, devido à altura da torre por ele construída. Semiramis passou a ser cultuada como deusa da lua. E Nimrod, o que aconteceu com Nimrod? Nimrod, então, morreu. Nimrod morreu, Semiramis engravidou, ninguém sabe de quem, se foi de um sacerdote lá, de quem foi. Semiramis falou que aquela criança que estava no seu ventre era a reencarnação de Nimrod. Deu o nome para essa criança de Tamuz. Então, Tamuz passou a ser o Deus Sol. Tamuz também era adorado como Deus Sol, como descreve a Bíblia em Ezequiel 8:12. Aí, ó. E tudo como reencarnação do pai Nimrod, de quem receberam o Espírito por legado. Então, ficara Nimrod, Semiramis, Tamuz, a Sagrada Família. Então, Tamuz agora passou a ser adorado como o Deus Sol, a reencarnação do seu pai. Agora, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Quem é Tamuz? Tamuz é aquele que adora ele lá na árvore de pinheiro. Se você pesquisar sobre Tamuz, fala que onde ele morreu foi morto por um javali. Tá ligado com o porco aí, o Deus porco, Jesus. Tamuz, que fala que onde ele morreu nasceu um pinheiro. E as pessoas levavam um presente e colocavam diante desse pinheiro. O pinheiro se tornou a árvore de Natal. Tamuz é Jesus Cristo. É o Deus Sol da Babilônia. Tamuz. Esse Uz está relacionado a Jesus. Então, Tamuz é Jesus, é o Deus Sol. Coloquem o Papa segurando o ostensório para os irmãos verem mais uma vez. Então, Tamuz é Jesus, é o Deus Sol. Se você ler o livro herético, que eles falam que foi João que escreveu, o quarto evangelho, lá fala que as mulheres estavam lá no túmulo de Jesus chorando por ele. Aquilo ali de Ezequiel fala que elas estavam dentro do templo chorando por Tamuz. Jesus e Tamuz é um só, é o Deus Sol. A letra T do nome Tamuz é de onde veio a cruz que os cristãos carregam no peito aí. E Yahshua não morreu em uma cruz de braço aberto. Ele morreu no madeiro, e assim, com o braço assim. Agora, a cruz vem de Tamuz. Tamuz é Jesus, é o Deus Sol da Babilônia. Eu mandei para o irmão aí o ostensório, não sei se o irmão tem do Papa. Se não tiver, os irmãos pesquisam no Google e os irmãos vão ver o que é ostensório. O ostensório é um sol que o Papa carrega na mão.
que é o formato do Sol, onde fala que está a horta, aí, ó, aí ele é o Sol. Aí. Agora, por que eu estou colocando isso aqui para os irmãos? Os irmãos vão entender. Lá na frente eu posso até dar mais uma pincelada falando sobre isso. Quando você chega em Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, aqui vai dizer assim, ó, presta atenção. E Ao lhe disse, percorre a cidade. Não, vou pegar do versículo, Ezequiel 9, versículo 1. Então gritou aos meus ouvidos em alta voz, os flagelos da cidade se aproximam, cada um com seus instrumentos exterminador na mão. E eis que 6 homens vinham do caminho do pórtico superior, no qual dá para o norte, cada um com as suas armas de destruição na mão. Entre eles estava um homem vestido de linho. Isso aqui são anjos que veio para matar os idólatras na cidade de Jerusalém, Al-Shalom. E no meio desses homens tinha um homem vestido de linho. Quem é esse homem? Yahushua, o filho do Eterno, já vinha no Velho Testamento, o qual trazia um estojo de escriba na cintura. Esse homem vestido de linho, que é Yahushua, tinha um lápis de escrever na mão. É mesmo? Chegaram-se e puseram-se de pé junto ao altar de bronze. A glória do Criador de Israel se ergueu de cima do querubim sobre o qual se encontrava. Veio para o limiar do templo e chamou o homem vestido de linho que trazia na cintura o estojo de escriba. E Ao lhe disse, percorre a cidade, a saber, Al-Shalom, Jerusalém, e assinala com um sinal a testa dos homens que gemem e choram por causa de todas as abominações, de todas as idolatrias, né, que se fazem no meio dessa cidade. O Eterno falou para Yahushua, vai lá e marca na fronte a testa dos homens que estão revoltados com essa idolatria aí, que esse povo está adorando a Tammuz, ao Deus Sol, está adorando a Semiramis aí. Marca a testa dos que não está adorando. Marca a testa dos que está revoltado com essa idolatria. Marca a fronte deles. Vou trazer para o Novo Testamento. Quem é o homem vestido de linho, nessa era agora, que vai marcar a testa dos vencedores que rejeitaram Jesus Cristo, o Deus Sol da Babilônia, Tammuz? Quem é o homem? Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. E Yahushua, ele fala, eu escreverei na fronte, na testa do vencedor, o meu nome e o nome do meu pai. A história está se repetindo novamente. Israel passou a adorar o Deus Sol, Tammuz, dentro do templo do Eterno. Dentro do templo do Eterno, que é a sua igreja, foi colocado Tammuz, foi colocado Jesus. A igreja entrou em idolatria. Eles passaram a adorar o Sol, a Jesus Cristo. As igrejas evangélicas veio da igreja católica. Martinho Lutero era padre e saiu de dentro da igreja católica. Por isso fala que a igreja católica é a mãe das prostitutas e das abominações da terra. As prostitutas são as igrejas evangélicas, filhas da igreja católica, que adora a Tammuz, o Deus Sol, até hoje. Então, está dentro do templo. Aí o Eterno agora vai mandar Yahushua, o homem vestido de linho, marcar a testa. Para quê? Para dar o livramento. Lá deu o livramento. O Eterno falou, aqueles que marcar a testa vai ganhar o livramento. Aqueles que não tiverem com a testa marcada, vai passar pela morte, vai sofrer demais, porque vai vir o castigo sobre eles. Porque guardaste a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Apocalipse 3, versículo 10. Ao que vencer, eu vou marcar a testa dele com um selo, o nome do Pai e o meu nome. Yahushua, e o nome da cidade santa, Al-Shalom. Esses não vão sofrer o castigo. Por quê? Porque o Eterno vai mandar separá-los. Mas a separação é agora. Não é na tribulação, como esse pastor prega, não. Os 144 mil do livro de Apocalipse 14 vai ser selado no meio da tribulação. Não. Eles são selados antes dos flagelos chegar. Porque guardaste a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação. Então ele já está separando um povo. Quem está fazendo isso? O homem vestido de linho. Aonde eu vou ler aqui que esse homem está vestido de linho? Daniel 10, versículo 5. Daniel 12, versículo 7. Quando Yahushua aparece para Daniel para dar a revelação da interpretação das visões que foi dado a ele, ele aparece vestido de linho. E todos os seus seguidores também vão vestir igual a ele. Apocalipse capítulo 19 fala, e uma grande multidão estava seguindo ele vestidos de linho, cada um montado em cavalos brancos.
Os 144 mil veste de linho igual o homem que veste de linho, que é Yahushua Mashiach. Então, deixa eu pegar aqui agora. Então, o que acontece? Lá dentro do templo entrou a idolatria. Dentro do templo, que é a igreja do Mashiach, quando começou na época dos apóstolos, começou certinho. Mas quando Constantino chegou para dentro da igreja no ano 300, e ali Constantino, então, colocou os bispos cardeais, os arcebispos, mudou o nome do Salvador de Yahushua para Jesus, ali ele introduziu Tammuz. Passou a data do nascimento do Salvador para o dia 25 de dezembro, colocou a cruz de Tammuz lá dentro, pronto. Constantino era um adorador do sol, para quem não sabe, é só pesquisar no Google aí, põe lá, Constantino adorava o sol? Sim, Constantino era um adorador do sol. Então, Constantino pegou Tammuz da Babilônia e colocou dentro da igreja do Mashiach. Até hoje estão adorando Jesus, que é Tammuz, achando que Tammuz é um, Jesus é outro. Não é o mesmo personagem. Estão debaixo de idolatria. Agora, deixa eu pegar aqui, os Salmos 91, versículo 14. Porque a mim se pegou, eu o livrarei, protegê-lo-ei, pois conhece o meu nome. Tá vendo? Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longos dias. Alguma tradução vai falar: eu o colocarei em um alto retiro. Vou colocar ele em um alto retiro. Aonde está o alto retiro? No Monte Sião ele vai estar. Por quê? Porque ele conhece o meu nome. Eu escreverei na testa do vencedor o nome do meu Pai e o meu nome. Aí Apocalipse 14, versículo 1, fala o quê? Na testa deles estava escrito o nome do Pai e o nome do Filho. Na verdade, vai ter 3 nomes. É o nome do Pai, do Filho e o da Cidade Santa. Yahweh Shalom. Aí, ó, eu livrarei, pô-lo-ei em um alto retiro. Em retiro alto, em um alto retiro. Tá vendo? Porque conhece o meu nome. Então, para ganhar o livramento, tem que receber o selo na fronte. Mas quem vai receber o selo na fronte é os 144 mil. E os 144 mil recebe por quê? Porque geme por causa da idolatria que foi colocada no meio do povo do Eterno. Os 144 mil geme porque não aceita o porco de Roma, Jesus Cristo, não aceita a trindade colocada pelos teólogos, pelos padres, por Constantino, não aceita o santo, toda essa abominação de Babilônia. Os 144 mil largou, abandonou, foram separados. E aí ganhou o entendimento, quem é o Eterno, quem é o seu filho, como é que vai ficar numa idolatria dessa? Automaticamente abandona a idolatria. Deixa eu pegar aqui agora. Tá. Apocalipse 3, versículo 7 também fala: você não negou o meu nome. A igreja de Filadélfia não nega o nome. É Jesus? Não, Jesus é Tammuz. É Yahushua. Yahushua significa o quê? Yahweh salva. Yahweh é salvação. Shá significa salva, salvação. Então, Yahushua significa Yahweh salva. Yahweh é salvação. Então, deixa eu pegar aqui, passar para frente aqui. Os 144 mil, eles são virgens. Apocalipse, capítulo 14, versículo 5. Agora eu tenho que ir lá no Apocalipse, capítulo 14, versículo 5. Jamais os líderes das denominações vão te falar isso aqui que eu vou te falar aqui agora. Tem até um pastor aí, aquele... como é que é o nome dele? Não fugiu da minha mente aqui. É um que faz vários vídeos aí, eu já até usei ele nos meus vídeos aí. Ele fala que os 144 mil aqui, que não se contaminou com mulheres, são judeus virgens, que vai preservar a castidade lá em Israel e depois vai sair pregando a tribulação. Ser casado ou ter mulher, o cara ter a mulher dele ali, não tem nada de errado. Adão tinha a mulher dele, então Adão contaminou, porque ele pegou Eva. O apóstolo Shaul falou que Pedro tinha a mulher dele, que ele também, se ele quisesse, ele poderia ter uma. Shaul falou que o presbítero seja o marido de uma só mulher e tá. Então, não é errado, não é pecado ter contato com a mulher dele. Não tem nada de errado, não é contaminar. Aí, então, não tem nada a ver com os judeus virgens lá em Israel. Agora, presta atenção. Apocalipse 14, versículo 4, vai dizer assim: estes são os que... vou pegar aqui agora. Estes são, capítulo 4, versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Este segue o cordeiro onde quer que ele vá.
Esses foram resgatados dentre os homens como primícias para o Criador e para o Cordeiro. Presta atenção aqui agora. Esses são os que não se contaminaram com mulheres. Líder nenhum vai te falar que mulheres é essas aqui. É mulher de carne e osso? Não. Mulheres na Bíblia é igreja. Igreja é chamada de mulher. A mulher do Apocalipse 12, a mulher que deu à luz ao filho varão do Apocalipse 12, é a igreja em toda a terra. Com a lua debaixo dos pés ali, aquela mulher é a igreja em toda a terra. A mulher do Apocalipse 17 fala, vi uma mulher, uma prostituta montada numa besta, cheia de nomes de blasfêmia. A prostituta tinha na sua mão uma taça cheia de vinho. Que prostituta é aquela do capítulo 17? Igreja católica. A mãe das prostitutas tem as filhas, igrejas evangélicas. Igreja, na Bíblia, no livro de Apocalipse, se refere, mulheres no livro de Apocalipse se refere a igrejas. E igreja se refere a mulheres. Então, a mulher do livro de Apocalipse, capítulo 14, que fala, não se contaminaram com mulheres, está querendo dizer que esses 144 mil se afastou das denominações evangélicas, católicas, se separou das religiões para não se contaminar com as doutrinas que é pregado lá. Porque a doutrina da Babilônia, da Igreja Católica e das suas filhas é uma doutrina que contamina. Contamina por quê? Porque é idolatria. Lá fala assim, a prostituta embriagou os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. Prostituição ali é idolatria, adoração a ídolos. Então, por exemplo, vamos colocar na tela aí, ó, 3 deuses aí, se é idolatria. Vamos colocar na tela o rodapé da Bíblia de Jerusalém. O que vai falar? Fala, são virgens. Virgens por quê? Porque eles têm um único esposo, Yahshua Mashiach. Aí, ó, tá vendo aí? Ó, essa aí é da Jerusalém, eu tenho ela aqui, ó. Deixa eu aproximar ela aqui. O que está escrito aqui? Está escrito aqui, ó. Os 144 mil foram resgatados, são íntegros e fiéis, rejeitaram a idolatria e podem ser noivos do Cordeiro. Aí ele citou agora, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, e Apocalipse 19, versículo 9. O que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2? Paulo fala assim, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a um único esposo, Yahshua Mashiach. Os 144 mil é o quê? Uma virgem pura. O que ele está falando aqui? Ele está falando, os 144 mil são virgens, não se contaminou com mulheres. Quando fala aqui que são virgens, não está se referindo, não se contaminou com mulheres, não está se referindo a homens, só homens não. Os 144 mil é constituído de homens e de mulheres. Não se contaminar com mulheres aqui é não se contaminar com religiões, com denominações evangélicas e católicas. Ele saiu de todas as religiões, espírita, seja qual for ela. Ele saiu das religiões para não se contaminar com essas mulheres, com esses grupos. Porque nesse meio aí está a Trindade, está Jesus, está Buda, está Hare Krishna, está vários deuses que ele tem que se afastar. Ela é uma esposa fiel. Por quê? Porque ela tem Yahshua como único esposo. O que Paulo falou? Eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a saber, a um único esposo, Yahshua Mashiach. Quando a igreja foi após o outro, que ele vira e fala assim, eu tenho medo que vocês vão após outro, assim como Eva fez lá no Jardim do Éden. Porque Eva era virgem e foi após outro, foi após a serpente, e largou o seu esposo, largou Adão lá no canto do jardim e foi dar ouvido ao outro. Então, Paulo falou, eu tenho medo que vocês também vão após o outro. E a igreja foi após o outro no concílio de Nicéia, no ano 325, quando Constantino apresentou para ela o Jesus. Aí ela foi após Tamuz. O que aconteceu com ela? Deixou de ser virgem, se tornou uma prostituta, arrumando amantes. Aí o que aconteceu? Ela agora está debaixo de idolatria. Então, a prostituição aqui é idolatria. A contaminação com mulheres aqui é contaminar com idolatria pregado dentro das igrejas evangélicas, dentro da igreja católica. Então, não se contaminar é não fazer parte desses grupos, é sair fora, porque senão você vai estar dentro da Babilônia, fazendo parte ali desse sistema aí que é constituído pela mãe e pelas filhas, ok? Então, tá aqui, espero que você entendeu. Deixa eu pegar para frente agora aqui. Isso aí é bomba, isso aí é uma bomba. Não se contaminaram com mulheres, religiões. Tem até a Bíblia Almeida, eu que não consegui achar o rodapé dela aqui, que ela fala. Aqui são igrejas, mulheres aqui são igrejas. Coloca lá no rodapé desse jeito. E aqui diz assim, na boca jamais
foi encontrado mentira, são íntegros. Mentira aqui é mentir para as pessoas, falar um trem, não. Mentira aqui é ídolo. Não achou o nome dos ídolos, porque o nome dos ídolos é uma mentira. O Eterno fala que as imagens, escultura e o nome dos deuses, tudo é mentira, está escrito no livro de Salmos. Fala que eles têm boca, mas não fala. Tem pés, mas não anda. Tem ouvido, mas não ouve. Então não passa de uma mentira. Não é um Deus verdadeiro, um Criador verdadeiro. É algo falso, é uma mentira. Então, aí, ó, deixa eu se aproximar essa que o irmão colocou aí, ó. Não se achou mentira na sua boca. Não invocaram os falsos deuses. Aí, eu acabei de falar isso aqui agora. A ação que o Antigo Testamento designa frequentemente como termo mentira. Sofonias 3, versículo 13, fala que invocar o nome dos ídolos é estar com a mentira na boca. Então é isso. Bom, entendeu agora? Então, nós não invocamos Jesus, nem Deus, que vem de Zeus. Não invocamos Yeshua, Yehoshua, é Yau e Yaush. Esses são verdadeiros, não é mentira. Por isso que Yaush fala, você não negou o meu nome. Mas antes ele fala assim, ao anjo da igreja de Filadélfia, assim diz o puro, o verdadeiro. Não é falso, ele é verdadeiro. E Yau também não é falso, é verdadeiro. Deixa eu só pegar aqui agora, então. Então tá. Então até aqui ficou claro. Agora que como eu vou entrar aqui no versículo 6 em diante, deixa eu só pegar aqui. Vou pegar aqui, ó. Número 144 mil. Por que Yau escolheu o número 144 mil? Tudo tem um propósito. Números na Bíblia, cada número tem um significado. Por exemplo, o número 7 representa plenitude e perfeição. O número 7 representa Yaush. O Eterno usa o número 7 em várias passagens. 7 voltas em volta de Jericó, 7 mergulhos de Naamã, 7 estrelas, 7 taças, 7 anjos, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candelabros. Então, o número 7 significa plenitude e perfeição. Quem que o número 7 representa? O número 7 representa Yahshua, o Mashiach. É a perfeição do Eterno. Ele representa. Por isso, sobre ele está o 7 espíritos do Eterno. Espírito de sabedoria, espírito de conhecimento. Então, está tudo sobre ele, tudo sobre Yahshua. Agora, aqui diz assim. O número 6 nas escrituras representa Satanás, representa a imperfeição, representa também o mal, igual o gigante Golias lá, tinha 6 dedos na mão, 6 dedos no pé. O número 6 não atinge, não chega a ser o número 7, ele não se torna perfeito. Então, ele significa imperfeição. E ele representa o quê? Ele representa Satanás. Por isso que o número da besta, muitos falam que é 666. Na verdade, é 644. Eu creio que é 644. E aí, já falei sobre isso em outros vídeos. Principalmente a live anterior do Apocalipse capítulo 3, eu falei sobre esse número aí, o 644. O número 40 na Bíblia, ele representa provação. Moisés com o povo no deserto, 40 anos de provação, 40 anos o Eterno provando eles no deserto. É um número que representa sofrimento e provação. Elias teve que andar 40 dias depois que comeu do pão ali, ele teve que andar 40 dias. Yahshua jejuou 40 dias. O dilúvio foi 40 dias e 40 noites. Então, o número 40 está relacionado a sofrimento e provação. O número 12. O número 12 na Bíblia, o número 12 é um símbolo significa completude, governo perfeito e organização divina. Ele representa a totalidade do povo de Yahweh, tá vendo aí? Reunida sob sua vontade. Então, o número 12, ele representa a totalidade do povo de Yahweh, reunido sob a sua vontade. O número 12, então, representa a totalidade do povo de Yahweh. Agora, presta atenção aqui agora. 144 mil. 12 tribos de Israel representam todo o povo de Israel no Velho Testamento. Os 12 apóstolos que Yahshua escolheu, que ele escolheu 12 também, não foi por acaso, foi 12. Eterno escolheu 12 tribos no Velho Testamento para representar todo o seu povo do Velho Testamento. Aí vem Yahshua, quando vai começar a pregar, escolhe 12 apóstolos. Por quê? Porque os 12 apóstolos representam todo o seu povo no Novo Testamento. Tá entendendo, irmãos? Então tá beleza. Agora deixa eu chegar aqui agora. 144 mil. Os 144 mil são os 24 anciões, que é aquilo que eu falei, 12 mais 12, 24. É o povo do Eterno, é a plenitude completa. Agora é a plenitude da plenitude, a plenitude máxima, que é os 24 e 144. 144 é a plenitude mais máxima que o número pode atingir. O número, aqui, ó, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Se eu pegar aqui, 4 mais 4 mais 4, 3 vezes, quanto que eu vou ter? 12. Tá vendo?
4 3 vezes, eu vou ter 12. Agora, se eu tiver 12 mais 12, eu vou ter 24. Agora, se eu tiver 12 vezes 12, eu vou ter 144. Então, se o 12 representa a totalidade do povo do Eterno reunido na sua presença, os 144 mil representa todo o povo do Eterno. Ele representa. Não está dizendo que todo o povo do Eterno vai lá para a glória onde Yahshua está, não. Só 144 mil que vai representando toda a igreja que vai ficar para trás. Os 144 mil, então, representa toda a igreja do Mashiach que vai ficar para trás. Por isso que o Eterno escolheu esse número. Os 12 apóstolos representam toda a igreja. Os 144 mil também representam toda a igreja. Os 24 anciões representam toda a igreja. Certo, irmão? Então, agora vamos pegar aqui. Ó. Esses 144 mil vão se unir a Ial no Monte Sião. Eles são o melhor do povo de Ial, separado exclusivamente para ele e para o Cordeiro. Por isso são chamados de primícias. Apocalipse, capítulo 14. Fala aqui agora, aqui, ó. Esses foram resgatados dentre os homens como primícias para o Criador e para o Cordeiro. Primícia é o melhor da lavoura, é o melhor da seara do Eterno, que era apresentada para ele no templo. Escolhia os melhores frutos da terra, que quando eles colhiam ali, os judeus, os ialdinos, aí eles levavam o melhor da terra, o melhor do seu fruto. Pegavam um molho ali, uma pequena quantidade, e apresentavam para o Eterno como primícia, porque o Eterno falou que queria que essa primícia fosse apresentada para ele. Era o melhor que tinha que ser dado para ele. Os 144 mil é o melhor de todo o seu povo. Ele vai separar ele, é o melhor, é as primícias. Não adianta, os 144 mil é separado exclusivamente para o Eterno e para o Cordeiro como primícia, como o melhor do seu povo. E aí o que acontece agora? Os 144 mil aqui, esse número, se os irmãos observar aqui, deixa eu só pegar aqui, ó. Por exemplo, a palavra Adão, no hebraico, se escreve da direita para a esquerda, com o Aleph aqui. Esse aqui é o Me, esse aqui é o Dalet, se eu não me engano. Então, cada letra no valor, no hebraico, tem seu valor numérico. Cada letra tem o seu valor, tem um valor numérico. A palavra Adão se escreve dessa forma aqui, no hebraico. Adão foi o primeiro ser humano. Então, ele representa toda a humanidade do Criador que vem dele. Não estou falando dos ímpios, não. Estou falando do povo do Eterno. Daqueles que nasceram de Adão com Eva. Não estou falando dos que nasceu de Eva com a serpente, não. Porque esses aí, não, esse está fora. Quiser entender isso, assista o vídeo que eu coloquei lá. Os filhos da serpente e os filhos do Criador. Tem lá mostrando que Caim não é filho de Adão. Caim é filho da serpente com Eva. Agora, Abel era filho de Adão com Eva. Então, Adão significa ser humano. De Adão veio todos os filhos do Eterno. Ele é o pai da humanidade, que começou lá no Jardim do Éden, dele, começou tudo. Então, a palavra Adão significa ser humano. O número ser humano, o nome aqui, ó, ser humano, Adão, que significa ser humano, a soma dele, se você somar tudo, é 44. Se você tirar aqui o Aleph aqui, se você deixa ele fora, porque o Aleph aqui representa o próprio Criador. Por que o Aleph representa o Criador? Tem os caras que falam que até o Aleph é o fôlego, é o espírito do Eterno que entrou no homem ali e deu vida para ele. Quando o Eterno soprou no boneco de barro que ele fez lá, do chão lá, Adão, e soprou o fôlego de vida, entrou para dentro dele e deu vida. De certa forma, está correto, porque sem a vida do Eterno, sem o Eterno, eles não teriam vida. Então, o Aleph no hebraico, ele equivale, deixa eu pegar aqui, o Aleph equivale ao número 1. Então, o Aleph representa o pai. A palavra Dan, no hebraico, a soma dessas duas letras aqui é 44. Essa letra aqui, o Dalet, equivale ao 4 aqui. A letra Me, no hebraico, equivale ao número 40 aqui. Ok? Então, se você olhar aqui agora, aqui, eu consigo achar o número 144 aqui na palavra Adão, aqui, palavra Adão. Eu consegui achar. Se eu pegar aqui, tirar aqui, não tem o zero, não tem valor numérico. Aqui eu tenho 144. O que isso aqui mostra para nós? Isso aqui mostra para nós que Ial, ele é o 1. O número 1 representa o pai. O 4 aqui é Adão e Eva, formam 44. É tanto que a palavra mãe, a palavra pai e mãe no hebraico, olha aqui o número, aqui, a soma que dá aqui, ó. O Aleph aqui, com essa letra aqui, ó. Soma-se 3, palavra pai. Essa aqui é a palavra pai no hebraico. Quando você soma, essa aqui tem o valor de 2, essa aqui tem o valor de 1, que é essa aqui. Você tem o número 3. Aqui você tem a palavra mãe, o Aleph e o Me.
O Men é 40. 40 mais 1 dá 41. Mais 3, 44. Adão e Eva formam 44. A palavra Dan no hebraico, Dan significa sangue. Sangue no hebraico, a palavra Dan, sangue, é 44. Se somar só essas duas aqui, é 44. Tá vendo? Se eu pegar essa aqui e colocar dessa forma que estava aqui, tá vendo? Ó, mas se eu tirar aqui, eu já vou entender, ó. 144. Estou só mostrando para os irmãos que o segredo do eterno está até nos nomes. Então, por que eu estou mostrando isso aqui? Porque Adão caiu no jardim do Éden. Adão caiu no jardim do Éden e de lá para cá o eterno está trabalhando com o seu filho para resgatar a humanidade para si novamente. E no livro de Apocalipse, capítulo 14, o que fala? Esses foram resgatados dentre os homens como primícias para o Criador e para o Cordeiro. O Eterno vai resgatar todos, mas primeiramente ele vai resgatar os 144 mil, que representa toda a massa, toda a igreja. Esses 144 mil vão ser resgatados primeiro. Por quê? Porque a primícia é colhida primeiro, para depois vir o restante da lavoura. Então, daqui a pouco eu vou entrar nessa questão das duas colheitas. Não cheguei lá ainda não, mas já estou dando uma pincelada. Então, esse número 144 aqui está no nome Adão. A gente consegue ver no nome Adão o Eterno mostrando que ele vai resgatar o melhor da humanidade. Os 144 mil, as primícias. Está entendendo, irmãos? Então, tudo isso aqui tem um significado. Por que eu estou falando que eu lancei um vídeo onde eu falo que o número da besta é 644? Assista o vídeo lá que você vai entender. Porque o 6 é o número de Satanás. É Satanás se juntando com os homens aqui na Terra, aqui, ó. Tá vendo aqui? 44, 644. Uma imitação do Criador. A marca da besta, 644, na fronte. Vai ser colocado não é só na mão, não. Na fronte também. Os 144 mil vai levar o nome do Pai e do Filho na fronte. Mas o número em si mostra Ial, que é o número 1, se juntando com o melhor da humanidade, que é os 144 mil, formando 144 mil. É o número 1 se juntando com o melhor da humanidade, o 44, que representando os vencedores. Pronto, até aqui eu acho que quem está ligado na fita aí, que está acompanhando nós há muito tempo aí, já sabe do que eu estou falando. Aí, deixa eu passar aqui, ó. Deixa eu só ler um texto aqui no livro de Coríntios, aqui, capítulo 8, versículo 3. Vou ler aqui, vai dizer assim: mas se alguém ama o Criador, é conhecido pelo Criador. Por conseguinte, a respeito do consumo das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Criador a não ser o único Criador. Se bem que existem aqueles que são chamados de deuses, quer no céu, quer na terra. Para nós, contudo, existe um só Criador, o Pai, de quem é tudo, ou de quem tudo procede, e para o qual caminhamos, e um só Rei, Yahshua Mashiach, por quem tudo existe e para quem caminhamos. Prestou atenção aqui, no finalzinho aqui? De quem tudo procede e para o qual caminhamos, e um só Rei, Yahshua Mashiach, por quem tudo existe e para quem caminhamos. Bíblia, Jerusalém, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Caminhamos. Foram resgatados como primícias para o Cordeiro e para o Criador. Levado. Estão caminhando rumo ao céu. Estão caminhando rumo ao trono do Criador. Por quê? Porque estão sendo resgatados por ele. Tem que ser resgatado. 144 mil primeiro. Para depois resgatar o resto da massa. Por isso que o Eterno escolheu este número de propósito. Então eu creio que o número é literal. Não tem esse negócio simbólico, não. Por quê? Porque fala de 7 igrejas, e é 7 igrejas em 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Falou de 7 cidades, 7 igrejas, 12 apóstolos. Fala que na cidade a cidade santa tem 12 portas. Números que são reais no livro de Apocalipse. Então, 144 mil também vai ser real. Eu creio que vai ser literal. Aqui, ó, vou só dar uma pincelada aqui, deixa eu pegar aqui. E aí eu já vou passar para as duas colheitas. É um estudo que não tem como, um capítulo só que tem muita coisa. Então, não adianta querer correr, fazer uma live aí só de 30 minutos, não vou conseguir falar tudo que está no capítulo 14. Então, por isso que vai ficar mais estendido aqui, mas não tem problema não. Vamos lá, aqui, ó. Vou pegar aqui, Apocalipse capítulo 21 e 12. Se os irmãos observarem, deixa eu ver se é esse aqui, 21 e 12 diz assim:
Apocalipse 21, 12. Ela está cercada por muralhas, grossa e alta, com 12 portas sobre as portas. Há 12 anjos e nomes escritos, os nomes das 12 tribos de Israel. Olha o número 12 lá. Tá vendo o número das 12 tribos de Israel? Tá lá na Cidade Santa. Que cidade que é? Yal-Shalom é o nome dela. Ao vencedor, vou escrever na testa dele o nome do meu pai, Yal. O meu nome, Yalsha. E o nome da cidade santa, Yal-Shalom. Essa cidade, ela representa os vencedores. Ela foi feita exclusivamente para eles. Então, nela está o nome dos 12 apóstolos, tem 12 portas, tem as 12 tribos de Israel, tá vendo aí o versículo 12 aí? Vamos pegar aqui, ó. Por quê? Porque os 144 mil vêm do Velho Testamento e vem do Novo. Então, essa cidade, ela é feita para conter pessoas do Velho Testamento e do Novo. Agora, eu vou pegar aqui agora, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver de novo. Ó. Versículo 12, 21, 12. Ela está cercada por muralha, grossa e alta, com 12 portas. Sobre as portas há 12 anjos e nomes escritos, os nomes das 12 tribos de Israel. 3 portas para o lado do oriente, 3 portas para o norte, 3 portas para o sul e 3 portas para o ocidente. A muralha da cidade tem 12 alicerces, sobre os quais estão os nomes dos 12 apóstolos. Agora, na muralha, tem 12 fundamentos, escrito o nome dos 12 apóstolos. Agora, deixa eu pegar aqui agora. Aquele que comigo falava tinha como medida uma cana de ouro para medir a cidade, seus portões e sua muralha. A cidade é quadrada, seu comprimento é igual à largura. Mediu então a cidade com a cana, 12.000 estádios. Ó, 12 de novo. O comprimento, a largura e a altura são iguais. Mediu também a muralha, 144 côvados. 144 côvados. A cidade foi feita para conter os 144 mil. Ela tem 144 côvados. Então, todos esses números aqui, se for lendo, vai só chegando lá. Tá vendo aí? Tá tudo aqui, ó. Vendo? 21, 14, 21, 16, 21, 17. É tudo isso aí, ó, que eu li, ó. Então, essa cidade, lá fala que tem 4 seres viventes. 4 seres viventes. Vendo? Tudo relacionado com 4, 12, 24, 12 vezes 12, 144. Tá? É tudo aqui. Então, eu acredito que o número é literal. Agora, Ial é o número 1. Deuteronômio 6, versículo 4. Ial é 1. Ouve, ó Israel, Ial é 1 e não existe outro além dele. Foi a pergunta que foi feita para Ial. Responde para nós qual que é o primeiro mandamento. Ele falou, o primeiro é esse. Ouve, ó Israel, Ial é 1. E Adão e Eva é 44. O 1 vai se juntar ao melhor da humanidade, as primícias, lá na glória. É feito, está lá. Os 144 mil foi programado para eles subir. Eles são primícias, eles têm que ir para lá. Então, pronto, terminando aqui agora, vou passar agora para as duas colheitas, porque agora eu vou pegar o versículo 6. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, diz assim: Vi depois outro anjo voava no meio do céu com um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda tribo, língua e povos. Ele dizia em alta voz: temei ao Criador e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez os céus, o mar e a terra. Já vou começar falando então das duas colheitas. Quando nós vamos lá no Velho Testamento, nós temos que entender uma coisa, nós temos que entender o calendário agrícola do Eterno. Porque o povo do Eterno no Velho Testamento, eles plantavam ali videira, oliveira. A semente que eles plantavam, principal para o seu alimento, era cevada e trigo. Cevada e trigo. A cevada e o trigo, ela representa o povo do Eterno, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A cevada representa as primícias que estão sendo levadas lá para o templo agora. Os irmãos vão entender. E o trigo é levado só até as nuvens. E não vai até lá onde está o trono do Eterno, não, onde está o templo, não. Ele só vai até as nuvens. O trigo,
ele vai fazer parte da segunda colheita. O trigo é quem? O trigo é os irmãos que estão dentro das igrejas evangélicas e dentro da igreja católica. É o trigo. Povo do eterno? É, povo do eterno. Mas eles não são cevada. Entendeu, irmãos? Vou chegar lá. Se você ler Deuteronômio, que eu vou pegar Deuteronômio, capítulo 8, versículo 8, vai virar e falar assim: eis que Yahweh, o teu Criador, vai te introduzir numa terra boa, terra cheia de ribeiros, de água e de fontes profundas, que jorram no vale e na montanha, terra de trigo e cevada. Deuteronômio 8, versículo 8. Estou só mostrando a cevada para os irmãos. Se vocês forem no livro de Êxodo, capítulo 9, versículo 31, fala que quando o Eterno mandou aquelas pragas ali através de Moisés sobre o Egito, ali teve um dia ali que caiu granizo. E lá fala que o granizo matou a cevada porque a cevada estava madura, mas não matou o trigo, porque o trigo ainda não estava maduro, não tinha amadurecido, mas a cevada morreu. Por que a cevada morreu? Porque a cevada amadurece primeiro que o trigo. Então presta atenção agora no que eu vou falar. A cevada ela amadurece na Páscoa, que lá aconteceu na Páscoa. Ela amadurece ali no mês de Nissan, que cai no nosso calendário, mês de abril. Já o trigo, ele amadurece no mês de maio, final de maio para início de junho, que o trigo amadurece. A cevada representa o povo vencedor. É os 144 mil que vai ser tirado do meio do trigo, que é os evangélicos, que não está nesse mundão. Então está todo mundo misturado. Eu quero, não tá. Mas o Eterno, ele vai colher a cevada primeiro. Então, quando fala que os 144 mil foram resgatados como primícia, está querendo dizer que eles foram colhidos também. Eles foram colhidos como primícia. Por quê? Porque se nós olharmos o Velho Testamento, essa cevada, esse trigo, representando o povo do Eterno, nós vamos entender o Novo Testamento e vamos entender as duas colheitas. Do contrário, não tem como nós entender as duas colheitas. Vou ler agora 1 Coríntios, capítulo 3, para os irmãos que estão me ouvindo pela primeira vez e vai entender o que eu estou falando agora. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, vai dizer assim: não mintais. Não estou no Colossenses, é 1 Coríntios 3, versículo 9. Aqui vai dizer assim: nós somos cooperadores do Criador, e vós sois a seara do Criador, o edifício do Criador. Na sua tradução vai dizer a seara de Deus, o edifício de Deus, o templo de Deus. Então ele está dizendo, vós sois a seara do Criador. Aí fala, eu plantei, Apolo regou. Eu plantei, nasceu a seara. Eu preguei a primeira palavra ali, nasceu a seara. Aí veio o Apolo e deu outra palavra. Fazendo o quê? Fazendo com que a lavoura do Eterno cresça. A lavoura somos nós. Nós somos a lavoura de Yahweh. Porém, essa lavoura de Yahweh, ela é constituída de cevada e trigo. Lá na época do Egito, a cevada morreu, porque a cevada estava madura, mas o trigo não tinha morrido. Lá fala desse jeito. Leia lá, Êxodo 9, 31, você vai ver falando sobre isso. Então, a seara é quem? Nós. Por que eu estou falando isso? Porque no livro de Apocalipse 14 vai falar da colheita da seara. Da seara, no capítulo 14, versículo 14, não vai chegar lá. Vai falar da colheita da seara. Só que a colheita da seara que está sendo colhida no capítulo 14, versículo 14, já é a seara do trigo. Não é a seara da cevada. A seara da cevada é a primícia. Romilson, como é que você pode provar isso? Vou citar o versículo para você. Deixa eu só concluir que eu vou citar lá para você. Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 22. Ruth chegou na época da colheita da cevada. Lá em Israel, lá, quando ela foi junto com Noemi. Aí ela conheceu Boaz. Boaz era um judeu, dono da lavoura lá de Israel. Ele era dono daquela lavoura. Ela chegou lá para trabalhar na lavoura dele. Ela e Noemi. Noemi era uma mulher judia. E Ruth era uma mulher estrangeira. Ela chegou na época da colheita da cevada. Então, a cevada é colhida no mês de Nissan. Abril. Nosso calendário, abril. Beleza. Ruth 3, versículo 2 também fala sobre isso. Agora, o que acontece? Coloca o calendário aí na tela para os irmãos verem aí, que a cevada é colhida no mês de Nissan, aí, ó, tá aí. Ó. E o trigo é colhido no mês de maio, tá aí, ó. Nissan e maio. No calendário deles é Nissan e Iá. Iá é maio, Sivan é junho, Nissan é abril. Então, a cevada é colhida no mês de abril. E
O trigo é colhido no mês de maio. Então, os dois arrebatamentos estão explicados aí. Um acontece no mês de Nissan, no mês de abril, e o outro vai acontecer no mês de maio, no final de maio para junho. Não adianta correr disso aí, não, irmão. É o calendário do Eterno. Não adianta arrumar data para arrebatamento fora do mês de Nissan, fora do mês de abril, que não vai existir. O Eterno vai atropelar o calendário dele. Se os irmãos querem saber, para decretar quando a Páscoa ia acontecer, tinha que olhar se a cevada estava madura. Se a cevada não tivesse madura, a Páscoa ia acontecer no próximo mês. Eles falavam, joga para o próximo mês, porque a cevada não está madura. Quem determinava se a Páscoa era naquele mês, chamava-se cevada. Era a cevada que determinava se a Páscoa ia acontecer naquele mês ou se tinha que jogar para o mês seguinte. Porque chegava naquele mês e falavam, esse mês agora é o mês da Páscoa. Não, olha lá primeiro, vê se a cevada está madura. Se ela estiver madura, realmente a Páscoa vai começar agora no dia 15 agora. Não, então joga para o mês que vem. Então a cevada que vai determinar quando a tribulação vai começar. Quando o Eterno colher a cevada, e a cevada só amadurece no mês de Nissan, abril. Entendeu, irmãos? E aí depois vai vir a colheita do trigo. O trigo é o mês, é final de mês para final de maio para início de junho. Mas não significa que vai acontecer assim, então não. O trigo vai passar por toda a tribulação. Aí no final dos 7 anos, no mês de final de maio para junho, início de junho, é que vem a colheita do trigo. Então, peraí agora. Quem é a cevada no livro de Apocalipse, capítulo 14? Os pastores nunca vão te explicar isso, essa questão de cevada e de trigo. Jamais você vai ver isso. Eles não sabem que tem 2 colheitas. Eles não sabem que tem 2 arrebatamentos. Seus irmãos vão olhar, ele está com o cutelozinho na mão aí, nessa foto aí, passando o cutelo. Daqui a pouco eu vou mostrar Yahshua sobre a nuvem no livro de Apocalipse 14, passando o cutelo, o anjo falando com ele, mete o cutelo porque a seara agora está madura. Qual a seara que está madura no capítulo 14, versículo 14? O trigo. Por quê? Porque as primícias no capítulo 14, versículo 5, fala, eles foram resgatados, 144 mil, foram resgatados como primícia. Quem é essa primícia? O filho varão, os 144 mil que amadureceu, eles são a cevada. Então, eles saem antes da tribulação. Eles são as primícias. A cevada é as primícias. Aonde está isso, meu? Levítico 23. Abre aí na sua Bíblia aí, você vai ler aí, ó. Levítico 23 aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Deixa eu ler aqui, ó. 23. Deixa eu pegar aqui. Levítico 23, versículo 10. Deixa eu ver. O versículo 10 aqui vai dizer... Estou no 25, é o 23, 10. Fala aos israelitas, tu lhe dirás, quando tiveres entrados na terra que vos dou e fizestes nela a ceifa, quando vocês entrarem na terra de Canaã, eles entrou no dia 15 de Nissan. Aonde está isso? Josué, capítulo 5, versículo 14 e 15. Por isso que estou mostrando que é Nissan. Quando vocês entrarem, eles entrou no dia 15 de Nissan. E fizestes a colheita do primeiro feixe, ou seja, das primícias, da vossa ceifa, da vossa seara, aí agora vai vir, ele o oferecerá diante de Yahweh, com gesto de apresentação, para que sejais aceitos. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote fará essa apresentação. E no dia seguinte, fizeste essa apresentação, oferecereis a Yahweh um holocausto e um cordeiro. Então ele virou e falou assim, quando vocês colher as primícias da cevada, vocês vão levar diante do sumo sacerdote, e ele vai apresentar essa colheita logo depois do dia 15 de Nissan, no templo diante do Eterno. É para vocês levar lá no templo as primícias para apresentar ao Eterno. O templo que está se referindo aqui a Apocalipse capítulo 14, está lá na glória onde o Eterno está sentado. Então, vai ter que ser levada lá onde ele está, porque eles levavam lá no Santo dos Santos, que é onde estava a glória do Eterno, onde estavam os querubins ali representava o trono do Eterno ali, a parte mais profunda do templo, tinha que levar lá o sumo sacerdote, as primícias e apresentar diante do Pai, diante do Eterno ali, diante da glória do Eterno. Os 144 mil vai ser resgatado da terra, vai ser levado lá no céu para ser apresentado pelo sumo sacerdote, que é Yahshua, que já está lá, ele é o sumo sacerdote. Ele vai apresentar nós como primícias para o Eterno e para ele mesmo. Entendeu, irmãos? Que coisa tremenda. Então, os 144 mil são as primícias que amadurece primeiro. Você já viu colher uma seara sem ela amadurecer? Você faz colheita de manga nos pés de manga, sem os pés de manga, sem as mangas estar maduras? Você já viu colher café sem os cafés estar maduros? Não, você só colhe os cafés depois que está maduro. Você só colhe as mangas depois que está madura. A cevada só vai ser colhida depois que ela estiver madura. Porém, a cevada ela amadurece primeiro que o trigo. O trigo amadurece mais tarde. Por isso que os crentes das denominações vão participar
da segunda colheita, do segundo arrebatamento que acontece depois da tribulação. Por quê? Porque a tribulação é para amadurecer eles na marra. Eles vai amadurecer na marra. Na marra. Não vai ser igual a cevada, que vai amadurecer agora de livre, espontânea vontade, não. Vai ser na marra, é na tribulação. Mas vai amadurecer? Vai. Vai ser colhido? Vai. Porém, a primícia da cevada é levada diante do trono do Eterno para ser apresentada a ele. Agora, o trigo não. O trigo só vai até as nuvens. Então, o primeiro arrebatamento, a pessoa vai até onde o Eterno está. Vai até lá, os 144 mil, vai para o Monte Sião. Os 144 mil é os primogênitos. Lê o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 22 em diante. Fala assim, a igreja dos primogênitos que chegou no Monte Sião. A igreja fiel que chegou no Monte Sião, na cidade em festa. Lê lá, Hebreus 12, versículo 22 e 23. Então, os primogênitos vão para o Monte Sião, porque eles são primícias, eles são os 144 mil. Mas a igreja que vai ficar para trás, que é as denominações evangélicas, só vai até as nuvens. E as primícias é um pequeno feixe que é levado diante do Eterno. Agora, a segunda colheita vai ser uma colheita enorme, vai ser uma colheita muito grande, porque vai colher todos aqueles que ficou para trás. Mas eles não vão até o trono do Eterno. Calma aí que eu vou mostrar isso aqui agora para os irmãos. Então, a cevada, ela representa os vencedores. Se você quer ver mais isso aí, você leia Juízes, capítulo 7, versículo 3. Fala que quando Gideão foi guerrear contra os filisteus ali, os próprios filisteus tiveram um sonho lá e um soldado de Gideão foi até lá e ouviu ele contando o sonho para o outro. Ele falou, eu sonhei que um pão de cevada descia a ladeira, vinha rolando e passava por cima de todas as nossas barracas. Aí o outro foi, interpretou e falou, esse pão representa os Gideões. O pão de cevada representa os Gideões. Os Gideões representa o filho varão. Os Gideões representam os 144 mil. Representa os vencedores. Então a cevada representa quem? Os 144 mil. Por isso que ela amadurece primeiro. Ela ganhou o entendimento de quem é Ial e quem é Iaush, que a trindade não existe, que tem que ser emergido no nome correto, que não pode ter mais de uma igreja em uma cidade, elas são fora de tudo isso. Ela abandonou o sistema babilônico para poder fazer parte desse remanescente. Espera aí que eu passo bastante igual. Então, deixa eu só pegar aqui. Pegar aqui, ó. O filho varão, por exemplo, quando eu falo que as primícias têm que ser levadas lá para onde o Eterno está. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, capítulo 12, versículo 5, fala assim, nasceu-lhe, pois, o filho varão, e ele foi arrebatado para o trono do Criador. Ele vai até as nuvens ou ele vai até o trono do Criador? Ele vai até as nuvens ou ele vai até o Monte Sião? Ele vai até o Monte Sião, ele vai até o trono. Porque o filho varão é as primícias. O filho varão é a cevada que vai ser apresentada a Ial no seu templo, no Monte Sião. Por isso que fala, o filho varão foi arrebatado para o trono do Criador. Mas agora para frente, eu vou mostrar que o trigo, os crentes das denominações evangélicas, eles vão ser arrebatados? Vai. Porém, não vai para o trono. Eles não vão para onde o Eterno está. Eles não é primícia. Eles é o resto da lavoura que vai ser colhido depois. O trigo. O trigo. O ímpio é o quê? O ímpio é joio. O joio vai ser arrebatado? Não. O joio vai ser jogado no lago de fogo. Na fornalha acesa. Leu lá já essa palavra que fala que o joio é jogado na fornalha acesa? É os ímpios. Lago de fogo. Então tem joio, tem trigo e tem cevada. 3 grupos de pessoas. Ímpio, a igreja dividida em 2. Trigo e cevada. E o outro, joio, ímpio. Os ímpios jogam dentro do lago de fogo. Tá aqui agora, deixa eu pegar aqui. Ó. A colheita do trigo demora mais para amadurecer, para ser colhido. Isso que eu acabei de falar agora. Por isso, haverá 2 colheitas, 2 arrebatamentos. Vou pegar aqui agora, deixa eu pegar aqui, passando aqui as folhas. Beleza, então agora nós temos que chegar lá. Só que para nós chegar lá no capítulo 14, versículo 14, para nós ver a colheita do trigo, primeiro nós temos que começar no capítulo 14, versículo 6, porque quando colher as primícias da cevada, no primeiro arrebatamento que acontece antes dos 7 anos de tribulação, porque na hora que colher a cevada, dá início à tribulação. Aí, dando início à tribulação, o que vai acontecer agora? Versículo 6. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, toda nação, tribo, língua e povos. Esse anjo aqui, a palavra anjo significa mensageiro. Eu vou dar uma opinião, que eu não sei, não posso ter certeza.
são 3 mensageiros aqui. Eu acredito que pode, 2 mensageiros aqui pode estar se referindo a Elias e Moisés, que vai pregar para Israel durante a tribulação. E o próximo mensageiro, eu acredito que é o mensageiro da era de Laodiceia, porque o mensageiro da era de Laodiceia vem depois que o mensageiro da era de Filadélfia sai de cena. Aí entra o mensageiro da era de Laodiceia. Tem que respeitar. Não pode entrar um mensageiro junto com outro mensageiro. João Batista, quando Yaucha só começou a pregar depois que João Batista e Yauhana foi preso. Seu nome é Yauhana. Lá fala, então Yauhana foi preso. Yaucha veio do deserto e começou a pregar. Yaucha foi para o deserto para ser provado. Na hora que ele estava sendo provado pelo Eterno, lá durante os 40 dias de jejum dele, João Batista estava sendo preso. Na hora que João Batista foi preso, Yaucha já veio e começou o seu ministério. Porque não pode trabalhar junto com o outro. Eliseu só passou a pregar depois que Elias foi arrebatado e jogou a capa para ele. Pode olhar que todos os profetas ali, ó, veio um depois do outro. Daniel, Moisés, esse pessoal aí, Jeremias, Moisés saiu de cena, entrou Josué. Josué, enquanto Moisés estava ali pregando a palavra, ele era apenas um ouvinte e um contribuinte junto com ele. Quando Moisés morreu, o Eterno falou, agora é sua vez. Entrou Josué e Yaucha, ele começou a levar a mensagem. Então, um depois do outro. Mesma coisa nas 7 eras da igreja. Um mensageiro após Shaul, depois Esmirna, depois o mensageiro de Pérgamo, depois o mensageiro de Tiatira, depois o mensageiro de Sardes, que é Martim Lutero, depois veio de Filadélfia, quando eu saí, vem o mensageiro de Laodiceia. Então, eu acredito que esses 3 mensageiros aqui, estou dando minha opinião, pode representar as 2 testemunhas e o anjo, o mensageiro da era de Laodiceia, que vai trazer essa mensagem. O primeiro mensageiro, aqui diz que ele vai dizer assim, ele vai trazer o evangelho eterno. Toda a palavra do eterno pregada desde o Velho Testamento lá até agora é o evangelho. O evangelho do rei, o evangelho eterno, é um evangelho só. Quando fala eterno, é que não sofreu mutação, não sofreu adulteração. Eles vão pregar a palavra íntegra, sem fermento, sem heresias. E ele vai dizer o quê? Ele dizia em alta voz, temei ao Criador e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. A tribulação vai começar, tá vendo? Falou que a tribulação vai começar. Aí diz, adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar e as fontes. Então ele já vai começar pregando contra a idolatria da Trindade. Ele vai bater na Babilônia. Ele vai bater no cristianismo apostata, principalmente o cristianismo apostata. Por quê? Porque é onde está o povo do Eterno. O povo do Eterno não está no islamismo, o povo do Eterno não está no budismo, o povo do Eterno não está no espiritismo, o povo do Eterno está dentro do cristianismo. Então, a mensagem ela não vem para os ímpios, ela vem para o povo do Eterno. O povo do Eterno não vai pregar para ímpio, não. O ímpio já está condenado. O ímpio não tem que se converter na tribulação nem nada. Ele está falando para a igreja. Tomar posição, deixar de adorar aquilo que Babilônia ensinou. Quem que é Babilônia? Igreja Católica e suas filhas. Sai da Babilônia. Por isso que Apocalipse 18, versículo 4 fala, sai da Babilônia, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados. Ele ainda, na tribulação, ainda vai dar mais uma chance. Vai enviar 3 mensageiros para pregar para o seu povo. Falar com eles, ó, adorai aquele. É aquele. Mas os líderes das denominações, o seu pastor, se você é evangélico e está me ouvindo pela primeira vez, te ensina que o Criador do universo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São aqueles que criou. Não, quem criou todas as coisas é Yahweh dos Exércitos. Ele fez tudo por meio do seu Filho. Mas não foi uma trindade, não. Por isso fala, adorai aquele que fez os céus e a terra. Quem é que fez os céus e a terra? Yahweh dos Exércitos é o seu nome. Não é Deus, não é Zeus, não é trindade. Então, aqui já começa a bater na Babilônia. O primeiro mensageiro já começa a bater na prostituta. Ele já vai derrubar o sistema, vai derrubar as igrejas evangélicas e vai fazer com que caia a igreja católica, caia tudo, tudo vai cair. O sistema vai cair, que ele vai bater de frente. Aí vai vir aqui, agora ele vai dizer assim, agora, versículo 7. Ó, ele vai dizer, 8. Outro anjo, o seguinte continuou, caiu Babilônia. Caiu porque o evangelho eterno é adorar aquele, Yahweh dos Exércitos. Então, Elias pregou contra Jezabel, mostrando o nome. Falou, o nome é Yahweh, não é Baal. Ele vai estar de novo no monte. Ele vai estar aqui de novo, vai subir sobre o Monte Carmelo para confrontar os pastores e os padres, mostrando que o nome é Yahweh. Não é Jeová, não é Yahvé, não é Javé. É Yahweh. Aí vai ver. Aí vai dizer, caiu Babilônia, caiu o cristianismo apostata da igreja católica com as igrejas evangélicas. A grande,
Aqui embebedou, aqui embriagou todas as nações com vinho da sua prostituição, da sua idolatria, adorando a Trindade. A Trindade surgiu no ano 381 depois do Machia, através do imperador Teodósio, juntamente com o Papa São Damasco. Colocou todo mundo para adorar 3 deuses. Os apóstolos nunca pregou 3 deuses. Iau é um, assim disse Iauxa. Iau é um. Veio o apóstolo Paulo 50 anos depois e diz: a vontade do Criador é que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, de que há um só Altíssimo, Iau dos Exércitos, e um só mediador, Iauxa, o homem. Então não tem 3, é 2. E não é 2 que é para ser adorado, é um. O próprio filho adora o pai, e o filho não é para ser adorado. O que o filho falou para Satanás? Arreda Satanás, porque está escrito: somente a Iau adorarás, e só a ele darás culto. Aonde você vê na sua Bíblia que está mandando adorar o filho, leia na Bíblia de Jerusalém, na tradução Novo Mundo, na NVI, na King James, que você vai ver que não fala para adorar o filho, fala para prestar homenagem e reverência. A adoração é só ao pai. E isso é sair da idolatria. Adorou o Filho, adorou Jesus, adorou a Trindade, adorou os santos, você está embriagado no vinho da Babilônia e precisa sair de lá antes que entre para dentro da tribulação. Então vem aí agora. Então embriagador do da terra. Agora o outro, versículo 9. O outro anjo, ainda o terceiro, seguiu-os em alta voz. Se alguém adorar a besta, agora chegou 3 anos e meio de tribulação. Aqui já passou 3 anos e meio. No versículo 9, já tem 3 anos e meio de tribulação, que é quando a besta chega com Nero encarnado nela. César Nero vai voltar do abismo no meio da tribulação, no meio dos 3 anos e meio, no meio dos 7 anos, quando passar 3 anos e meio. César Nero encarna, eu vou falar sobre isso no capítulo 17. Encarna, que tudo indica que é Emmanuel Macron. César Nero encarnando nele, vai governar os últimos 3 anos e meio. Ali vai começar-se a impor, a implantar a marca da besta sobre as pessoas. A marca da besta não vai ser começada a ser implantada no início da tribulação. Não, ela vai começar a ser implantada no meio da tribulação, quando a besta que sobe do abismo, que é César Nero, ele vem do abismo, entra no corpo do 7º imperador para se tornar o 8º. É o 5º no corpo do 7º para se tornar o 8º. Aí ele vai pregar durante os últimos 3 anos e meio. Ali começa a colocar a marca da besta, que eu acredito que é aí, ó, a soma 644, que é o nome de Emanuel. O nome Emanuel no grego é somado no grego dá 644. Essa marca vai ser colocada na fronte ou na mão das pessoas. Olha o que está escrito aí, ó. O nome Emanuel soma 644, sendo este número associado à proteção contra demônios. Teorias da conspiração, vai acusar eu aí agora. Estudos como os citados de Romilson Ferreira tentam associar o número 644 ao nome do político francês, Emmanuel Macron, argumentando ser uma forma de número da besta alternativa ao 666. É porque tem vários pergaminhos, uns traz 613, outros traz 646 e 666. Eu acredito que o número é 644, que o catolicismo romano não ia deixar o número lá. O 6 eles não trocou, porque é um número que homenageia Satanás. Então o 6 eles não iam tirar. Mas o 44 eles tirou e botou 666. Então o que acontece, irmão? O versículo 9 agora. O outro anjo, ainda o terceiro, seguiu-os em voz alta. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a marca na fronte ou na mão, este também beberá o vinho do furor do Criador, derramado sem mistura na taça da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Essa mensagem vai alcançar o mundo inteiro. Até no que vai usar internet, televisão, da mesma forma, para poder levar essa mensagem para todos aqueles que são o seu, que estão esparramados no mundo inteiro. O versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Os que adoram a besta, a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, ou seja, o número da besta, né? Nunca tem descanso, dia e noite. Nisto se afirma a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos do Criador e a fé em Yahushua, o Mashiach. Isso aqui, muitos judeus, né, vão se converter na tribulação, crendo que o Mashiach realmente é aquele que havia vindo e morrido lá no madeiro. Agora, versículo 13. Ouvi, então, uma voz do céu dizendo: escreve, felizes os mortos, os que desde agora morrem em Yahushua. Vai morrer na tribulação, vai ser decapitado. Vai ser decapitado. A besta vai perseguir, vai matar. Por isso está falando. Ouvi, então, uma voz do céu dizendo: escreve, felizes os mortos, os que desde agora morrem em Yahushua.
Só vai escapar os que estiverem aqui no deserto, na América do Sul, lá para aquele lado da Europa, China, Rússia, aqueles países para lá, Oriente Médio, vai ser tudo decapitado. Aí vem, diz o Espírito, que descansem de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Agora que passou a tribulação, passou a marca da besta, passou a mensagem para derrubar a Babilônia, pregou durante esses 7 anos, passou toda essa adoração à besta, passou-se a tribulação, completou os 7 anos. O que Yahushua vai fazer? Largar o trono onde ele está, vai chamar os 144 mil que já aprendeu o canto, já estão qualificados para reinar com ele na terra, já aprendeu como é que é ser reis, para poder reinar com ele os 1000 anos, vai chamar eles para descer. Vai chamar eles para descer. Descer para onde? Descer só até as nuvens. Para fazer o quê? Uma segunda colheita. Colher o trigo. Então agora, nós vamos ler aqui agora. Vai dizer assim, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu passar para frente aqui, quer ver? Aqui. Vou pegar aqui. Ó, deixa eu só ler que vai voltar com o Yahushua. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, vai dizer assim, ó. Queira ele confirmar vossos corações numa santidade irrepreensível, aos olhos do nosso Criador, nosso Pai, por ocasião da vinda de nosso rei Yahushua com todos os santos. E Yahushua vai voltar com todos os santos. Quem é os santos, amigos? Os 144 mil, as primícias que já estão lá, que vão aprender o cântico lá, depois que passar a tribulação, vai voltar com Yahushua. Então, presta atenção agora. Por ocasião da sua vinda, aliás, por ocasião da vinda de nosso rei Yahushua, com todos os santos. Aonde mais eu posso ver isso aqui? Apocalipse, capítulo 19. Fala, deixa eu ler o versículo 19 aqui. Não, mais na frente que não vai ler. Eu coloquei na outra página aqui. Vai mostrar os santos voltando com ele. Mas deixa eu só pegar aqui agora, então. Então vamos lá agora. Apocalipse 14, versículo 14 agora. Depois que passou a tribulação. Lembre-se, passou a tribulação agora. Depois disso olhei, havia uma nuvem branca. E sobre a nuvem alguém sentado, semelhante a um filho do homem. Yahushua, está vendo? Com uma coroa de ouro na cabeça. E na sua mão, uma foice afiada. Viu aí que no calendário agrícola os homens com a foice colhendo? O que ele vai fazer agora? Colher, arrebatar, fazer a segunda colheita agora. O que ele vai dizer agora? Deixa eu pegar aqui agora. Aí, o 15. Nisto outro anjo saiu do templo gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Lança a tua foice e ceifa. Chegou a hora da ceifa, ou seja, chegou a hora de colher, pois a seara da terra está madura. Os crentes das denominações evangélicas e da Igreja Católica, que passou pela tribulação e entendeu agora com a mensagem dos 3 mensageiros, entendeu que o nome é Yahweh, entendeu que o nome do Filho é Yahushua, se emergiu nesse nome, negou a Trindade, abominou a Jesus e toda a idolatria da Igreja Católica, largou tudo para lá, entendeu na tribulação quem é o Criador do Universo, agora estão maduros. Meta a foice e colhe, traz eles até as nuvens. Aqui, ó. Aqui, ó. O que estava sentado na nuvem lançou então a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Agora, eu não vou deixar só nesse versículo, eu vou pegar agora Tessalonicense, 1 Tessalonicense, vamos ver os crentes das denominações, chegando até as nuvens agora aqui, ó. Tessalonicense, 1 Tessalonicense 4, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do mestre, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda de Yahushua, de modo algum precederemos os que dormem. Ele virou e falou assim, nós, os que ficarmos vivos aqui na terra até a vinda de Yahushua, não vamos esquentar a cabeça com os que estão dormindo aí agora não, que, ó, os que morreram em Yahushua, os que estão dormindo. Porquanto Yahushua mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Alguma tradução vai dizer assim, ó, Yahushua mesmo descerá do céu com voz de arcanjo. Essa é a tradução mais correta. E com a trombeta divina. Aí, ó, descerá dos céus. E os mortos em Yahushua ressuscitarão primeiro. Deixa eu ver se eu tenho uma tradução aqui para mim ler nela aqui. Ela não está, já está aqui. Ó. Vou ler nessa tradução aqui.
para esse texto aqui ficar mais fácil para nós entendermos. Aqui, ó. Tessalonicenses 4, versículo... Tessalonicenses 4. 4, versículo 15. Aqui, ó, acompanha comigo agora, vai dizer assim, ó. Pois nós dissemos a vocês o seguinte, pela palavra de Yahweh, nós os vimos que sobrevivermos até a presença do Mestre, nós os vimos que sobrevivermos. Vai passar pela tribulação, ele falou, se nós ficar vivos até lá, ó, se nós ficar vivos até lá, sobrevivermos até a vinda do Mestre, de modo algum precederemos os que adormeceram na morte, aqueles que morreram e não se tornou vencedor, que ficou lá no paraíso, não se tornou vencedor, ficou lá no paraíso, porque os que se tornaram vencedor vai ser arrebatado também, junto com os vencedores vivos, agora, vai ser colhido antes, agora isso aqui é o final da tribulação, porque o próprio Mestre descerá do céu, com uma chamada de comando, com voz de arcanjo, com a trombeta divina, e os mortos em união com ele se levantarão primeiro. Depois nós, os vivos, que sobrevivermos, seremos arrebatados juntos com ele entre nuvens, para encontrar o Mestre nas nuvens. E assim estaremos sempre com o Mestre. Então, esse arrebatamento aqui é para ir para o trono? Não. É para ir até onde? Nas nuvens. O que está escrito no livro de Apocalipse 14, versículo 14? Vi um semelhante ao Filho do Homem, com uma coroa na cabeça, assentado sobre a nuvem. Ele vem, larga o trono e vem até as nuvens para fazer a segunda colheita, a colheita do trigo, porque a colheita da cevada, ela é levada para o trono, é obrigatória ela ir para o trono, porque no Velho Testamento fala que a primícia tinha que ir para diante de Yahweh para ser apresentada a ele, por meio do sumo sacerdote. Agora aqui, a do trigo, ela não tem que ir para o templo para ser apresentada. Então, por isso que na segunda colheita que só vai até as nuvens. Então, fica claro quando você vê o calendário agrícola, como é que ele funciona. Quando você entende o que é cevada e o que é trigo. A cevada é desprezada. Ninguém dá valor por ela. Dá mais valor no trigo. As pessoas não dão valor de quem saiu do sistema, de quem está fora do sistema babilônico, que é a cevada. Porém, a cevada, quando vai pesquisar, ela é mais nutriente do que o trigo. Ela alimenta muito mais do que o trigo. E a cevada, então, ela é quem? Os vencedores. Porque o Eterno mostra que a cevada representa o pão que desceu rolando e passou por cima da barraca dos filisteus. Então, o Eterno dá muito mais valor na cevada do que no trigo, ao ponto que a cevada vai amadurecer primeiro e vai ser apresentada a ele como primícias. Agora, deixa eu pegar aqui agora. Outra passagem aqui. Então, aqui, ó, 144 mil vão para o Monte Sião, Apocalipse 14, versículo 1. O filho varão vai para o trono, Apocalipse 12, versículo 5. O trigo vai para as nuvens. E aí, depois das nuvens, agora, vamos ver agora, né? Depois que ele fizer essa colheita, aí vai ter o tribunal do Mashiach lá em cima, o tribunal dele vai ser lá nas nuvens, e eu creio que o tribunal dele vai ser rápido, questão de 15 dias, vai julgar a galera toda das denominações aí, para ver se eles podem entrar no reino, como é que é, os que morreu lá e tal, beleza. Aí vai vir o Apocalipse agora, 14, versículo 17. Nós vamos fazer o estudo hoje só do capítulo 14. O versículo 17 vai dizer assim, deixa eu pegar aqui. Nisto saiu do templo que está no céu outro anjo, também ele com uma foice afiada. E outro anjo que tem poder sobre o fogo, saiu do altar e gritou em voz alta ao que segurava a foice afiada. Lança a foice afiada e vinde-me os cachos da videira da terra, pois as suas uvas amadureceram. Que uvas essas aqui? Os ímpios, o joio, as uvas aqui é o joio, que vai ser jogado no lago de fogo. Agora fala assim, ó, o anjo lançou então a foice afiada na terra e vindimou a videira da terra, lançando-a depois no grande lagar do furor do Criador. O lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue até chegar aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. É Yahushua voltando para a guerra do Amargedon, aonde ele vai macetar com o exército da besta, vai calcar os pés, vai matar milhares deles, o sangue deles vai cair em toda a terra de Israel. Por quê? Porque na guerra do Amargedon,
vai ser a maior matança que Yahushua vai fazer durante toda a sua vida. É na Guerra do Armagedon. Todos os exércitos do mundo vai estar cercando Jerusalém. Aí, quando todo o exército do mundo estiver se preparando, cercando Jerusalém para destruir os judeus, os Yaldins, Yahushua vai arrebatar o trigo, vai fazer a colheita do trigo, levar até as nuvens, julgar aqueles que morreram derrotados, mandar eles para as trevas exteriores, pegar o restante da igreja dos 144 mil, vai vir junto com ele, é ele, os 144 mil, depois os outros atrás. Os outros ficam atrás. A igreja fica atrás dos 144 mil. E Yahushua, os 144 mil para a batalha, a igreja atrás. Yahushua vai vir para a guerra do Armagedon. Alta isso, Apocalipse, capítulo 19. Vou pegar aqui, versículo 11. Vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça, seus olhos são chama de fogo. Sobre a sua cabeça há muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste um manto embebedido de sangue. Aí, vem para matar. E o nome com que é chamado é a palavra do Criador. Os exércitos do céu, os 144 mil, acompanham-no em cavalos brancos, vestido com linho de brancura resplandecente. Vai vestir igual ele. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele é quem as apacentará com cetro de ferro. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor, igual está lá no Apocalipse 14. Ó. Ele pisa o lagar do furor da ira do Criador, o Todo-Poderoso. Um nome está escrito sobre o monte, sobre a sua coxa, Rei dos Reis e Mestre dos Mestres. Vi então um anjo que de pé no sol gritou em alta voz a todas as aves que voam no meio do céu. Vinde, reuni-vos para o grande banquete do Criador, para comer carne de reis, carne de capitões, carne de poderosos, carne de cavalos e cavaleiros, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Vi então a besta reunir com os reis da terra e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta foi capturada junto com o falso profeta, o qual, em presença da besta, tinha realizado sinais com que seduzira os que haviam recebido a marca da besta e adorado a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e as aves todas se fartaram com as suas carnes. Pronto. Resumindo aqui, então, o capítulo 14. Mostramos agora quem é os 144 mil, que o Eterno vai tirar do Velho Testamento, vencedores, começando lá da época de Adão, 7 mil de Elias, 300 dos Gideões, os primogênitos que entrou na terra do descanso, Davi, Jó, Abraão, que a galera toda ali se tornou vencedor dentro das 12 tribos de Israel. Yahushua levanta a igreja no Novo Testamento. Agora Yahushua vai tirar do Novo Testamento, de dentro da igreja, os 12 apóstolos representando a igreja. Vai tirar o número para se juntar com esse outro número, que eu não sei nem quanto que deu no Velho Testamento, mas vai pegar agora do Novo Testamento, vai completar 144 mil. Quando completar, eles se tornam primícias maduras e é levado direto para o trono do Eterno, porque eles têm que estar na cidade que eles levam o nome dela, que tem o nome dos 12 apóstolos, das 12 tribos, que tem 144 cômodos, que foi feito para eles. Eles têm que estar lá, porque eles é a noiva fiel, é a noiva que não foi após o outro, é a noiva que não se prostrou diante do Deus Sol, Tamuz, Jesus, Trindade, emergiu no nome correto, entendeu a mensagem e entendeu que não pode edificar o templo se não tiver em unidade. Antes de eu terminar, eu até veio aqui na minha mente agora, que o irmão acha que tem até os versículos aí. Coloca aí Ageu, irmão, Ageu para nós aí. Quando o Eterno levantou a Zorobabel e Yahushua, Josué, Zacarias, capítulo 4, e Ageu fala deles, Zorobabel, e fala de Yahushua, ó. Yahu despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, de Yahushua, que estava mais lá, era um sumo sacerdote, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo de Yahu dos exércitos. O Eterno está edificando o segundo templo agora. Já falei isso em vários vídeos aí. Ele está edificando com o remanescente dessa era, que faz parte dos 144 mil. Tá vendo aí? Fale agora, Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e Yahushua, filho de
Josadac, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo. Então, quem edificou o segundo templo foi o remanescente. Quem está edificando o segundo templo agora é o remanescente. Por quê? Porque o primeiro templo lá foi destruído. Foi destruído por causa de quê? Aí, ó, se forem santas primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se os 144 mil se tornarem puros de idolatria, o restante da igreja também vai largar a idolatria, nem que seja no porrete na tribulação, mas vai largar. Primeiro, quem larga é os primícias, depois toda a igreja. Então, agora, voltando aqui agora. Israel construiu um templo. O templo caiu por causa de idolatria, adorando a Tammuz no livro de Ezequiel. Aí o Eterno mandou Nabucodonosor, levou eles cativo para o cativeiro na Babilônia, de Nabucodonosor. Ficaram presos na Babilônia, e o templo destruído. Aí o Eterno foi, chamou Zorobabel como líder deles ali na frente, ali junto com eles, e um sumo sacerdote chamado Yalcha. Chamou eles naquela época para edificar o segundo templo. O segundo templo. Tudo que aconteceu no Velho Testamento são sombras das coisas que haveriam de acontecer no Novo Testamento. Aí eles foram edificar o segundo templo. O segundo templo era menor do que o primeiro templo, mas o Eterno falou, mas a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro. Passando agora para o Novo Testamento. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo começou a edificar o primeiro templo. Construiu ali o primeiro templo, a igreja na época dele. Mas veio Constantino e trouxe a idolatria. O templo caiu. Apresentou Jesus e a Trindade, o templo ruiu, caiu por terra. Aí o Eterno agora tem que lançar o fundamento do templo. Zorobabel lançou o fundamento lá e eles construíram em cima do fundamento. Quando chega agora na nossa era, agora no finalzinho dos tempos, o Eterno levanta o mensageiro da era de Filadélfia, ele lança o fundamento, que é o nome Yalcha. A igreja começa a edificar o segundo templo, porque o primeiro caiu na época de Constantino. O primeiro que Paulo levantou caiu na época de Constantino. A igreja caiu lá, o templo. A igreja é o templo. Vós sois o templo do Criador. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Paulo fala, vocês são o templo. Eu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. O templo está sendo erguido aqui. Mas veio Constantino, levou a igreja para a Babilônia, para a idolatria. A igreja caiu, o templo caiu. A Babilônia é a igreja católica. No Velho Testamento, eles foram levados para a Babilônia de Nabucodonosor. Mas o Eterno chamou Zorobabel e Yalcha tirou eles de lá para edificar o segundo templo. Agora, no Novo Testamento, o Eterno levanta o mensageiro da era de Filadélfia juntamente com Yalcha junto com o mensageiro, chama os irmãos para fora da Babilônia. Sai dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados, para levantar o segundo templo. A igreja que caiu na época de Constantino, está sendo erguido agora o templo, o segundo templo. E esse templo sendo erguido, pronto, vai ser levado. Mas quem vai trabalhar nesse segundo templo? O remanescente. Lá era Zorobabel e Yalcha e o remanescente. É o remanescente dentre o povo. O povo foi chamado da Babilônia. O povo agora está sendo chamado de dentro da Babilônia. Cristianismo apostata, se você não entendeu. Cristianismo apostata para edificar o segundo templo. Em Filadélfia está acontecendo a edificação do segundo templo, junto com o remanescente. Então tem irmãos que querem fazer obra. Eu já vi um tal de Luiz Cláudio no YouTube aí falando da idolatria, falando mal de mim e pregando Iau e Iau. Ele quer fazer uma obra sozinho, sem o remanescente. No livro de Esdra, fala, todos eles edificavam o templo como um só homem. Iau não vai fazer uma edificação com individualismo. Eu tenho que entender que eu preciso dos irmãos, os irmãos precisam de mim. Nós temos que trabalhar junto nessa edificação. Não adianta eu ir para o YouTube, ficar pregando um, falando mal do outro lá, isso, e querer fazer uma obra sozinho, paralelo, uma obra solo. Vai fazer uma obra solo para ver se você está na edificação. Você não está na edificação, porque o Eterno só edifica na unidade, com um só Espírito, uma só fé. Leia lá, Efésios, capítulo 4, uma só fé, um só batismo, uma só imersão, um só Iau dos exércitos, que é o Criador, um só mestre, Iau Shemashia, um só Espírito, todos edificando na unidade do Espírito, para que o corpo possa ser edificado. Se não for na unidade, querer fazer uma obra sozinho no individualismo, vai ficar fora da edificação e fica na tribulação para aprender a ser faccioso. Entendeu, irmão? Então, para encerrar, eu quero só agradecer aos irmãos aqui que têm me ajudado aí financeiramente e
que também tem me ajudado através de oração. Ok, irmãos? Continua orando por mim aí e que o Eterno abençoe cada um dos irmãos aí. Ó. Quase 2 horas de live, 1 hora e 59 minutos. Ok, irmãos? Que o Eterno abençoe a todos. Shalom de alto. Depois vamos falar do capítulo 15.